Bem-vindos de volta a este dia seguinte, que ficará marcado pela memória de Eusébio. A eterna glória do Benfica e da seleção nacional foi hoje enterrar no cemitério de Lumiar, mas a discussão já está lançada entre a classe política. Deve ou não Eusébio merecer a honra de ser trasladado para o Panteão Nacional? E essa mesma é a pergunta que colocamos esta noite aos nossos espectadores. Se acha que sim, ligue para o 760 300 361. Se entende que não, marque o 760 300 362. Cada chamada custa 60 cêntimos mais IVA. Divulgaremos os resultados antes do fecho deste dia seguinte. E é por aí, precisamente, que começamos a conversa com os comentadores residentes do dia seguinte, Rui Gomes da Silva, Rui Oliveira Costa e José Lerma Guiar. Boa noite aos três. Rui Gomes da Silva, começo por si. É um sim absoluto e sem qualquer dúvida que responda a esta pergunta que nós fazemos também hoje no dia seguinte? Sobre o Panteão Nacional? Eu acho que, de facto, assim, as últimas transladações, se a memória não falha, foi Aquilino Ribeiro em 2007, em 2004 o Presidente Manuel da Riaga e em 2001 Amália Rodrigues, havendo determinadas regras para transladação para o Panteão Nacional, nomeadamente o falecimento ter ocorrido há mais de 25 anos, salvo exceções, foi o que aconteceu com a Amália Rodrigues em que a Assembleia da República, na Conferência de Líderes e depois no plenário votou por unanimidade essa mesma transladação antes de fazer os tais 25 anos. Eu penso que foi 1 ano e 2 meses ou 1 ano e 4 meses. E, portanto, eu acho que o Eusébio era, de facto, uma figura nacional. É uma figura nacional, é uma figura que ultrapassa as fronteiras do Benfica, as fronteiras do país. É uma figura que divulgou, transmitiu, enalteceu a figura de Portugal, o nome de Portugal no mundo e, portanto, merece estar no Panteão Nacional. Eu há um bocado também na SIC ouvi aqui outra pessoa, o Miguel Sousa Tavares, a falar, e estou à vontade, nem sempre, ou quase raramente concordo em termos de desporto com o Miguel Sousa Tavares, mas eu acho que ele tem ali uma ideia que era, se perguntassem ao Eusébio onde é que ele gostava de ir, eu acho que talvez a resposta dele, não tinha dúvidas nenhumas, seria o Estádio da Luz. E se, por alguma maneira, se houvesse essa hipótese, eu, por exemplo, levantaria essa mesma hipótese. Agora, eu acho que nesta pergunta, 99,9% dos portugueses votarão sim ao Panteão Nacional. Não tenho dúvida nenhuma, e mais, e até antes de fazer os tais 25 anos, eu acho, neste momento, até porque falei com pessoas de vários quadrantes políticos, durante estes 2 dias, e todas elas foram unânimes em reconhecer essa mesma dignidade e esse mesmo merecimento em relação ao Eusébio para o Panteão Nacional como figura ímpar do país. Todos os partidos, de resto, já manifestaram alguma receptividade, até a própria Presidente da Assembleia da República, embora tenha ressalvado para os elevados custos de uma transladação de Eusébio. O Oliveira Costa, parece-lhe adequado? Sim, mas já agora... Com algumas reservas? Não, só o seguinte. Eu acho que o consenso que existia em Portugal dos 25 anos parecia adequado. E creio que a questão do Panteão Nacional deve ter essa relevância. Quando não, torna-se uma coisa banal. E sendo banal, deixa de ter sentido e significado. Não pronunciei na altura quando foi do caso da Amália, que foi aquele que abriu o precedente dos não 25 anos, que eu saiba. Não pronunciei, não era deputado, portanto não pronunciei. Não sei bem qual opinião é que tive. Fiquei na dúvida. Talvez sim, talvez não. Acho que torci o nariz, sinceramente. Ponto. A partir do momento em que o precedente foi aberto, para a Amália, eu acho que o Eusébio é óbvio que sim. Pronto, a resposta neste caso a minha é sim. Sim. Não há cá nenhum mas. Quer dizer, o meu mas foi com a Amália. Faço o Eusébio, não tenho mas nenhum. A partir do momento em que a regra está quebrada, de algum modo, e tem que ser por um consenso do ponto de vista da Assembleia da República, se está a Amália, tem que estar o Eusébio. A Amália era um símbolo nacional, com certeza. Representou Portugal lá fora, tudo isto e o Eusébio. Se a Amália teve palcos de 25 mil, o Eusébio teve de 100 mil, quer dizer, isto, portanto, parece-me uma evidência, e portanto, a resposta é sim. No entanto, o Rui Gomes da Silva, o que disse, eu subscrevo. Se perguntar ao Eusébio, o que ele queria era estar no centro do Estádio da Luz, dar a volta a essa questão do Panteão. Para o Eusébio, que era a modéstia em pessoa, sim, porque o Eusébio a gente conhece, ninguém representa durante 71 anos. Ele era exatamente aquilo. E sendo exatamente aquilo,
A preocupação do Eusébio não é, com certeza, o Panteão Nacional, quer dizer, mas a minha resposta é que sim, acho que sim. Acho que se deve passar um período de nojo, como é óbvio, uma resolução imediata até me pareceria inadequada e despropositada e desproporcionada. A Amália foi 1 ano e tal depois, creio eu. Creio que sim. E creio que é pacífico do ponto de vista da opinião pública e do povo português. O que eu estranhei foi as declarações que a Sra. Presidente da Assembleia da República disse na base de centenas de milhares de euros. E realmente estranhei. Achei centenas de milhares de euros. Eu acho que houve aí um engano e alguém lhe pôs um zero a mais. Não se aproxima de meio milhão, aproxima-se de 50 mil. E de modo que a Sra. Presidente da Assembleia da República, ou ela ou alguém lhe deu os papéis, pôs um zero a mais à frente. Mas também não parece que seja esse o problema. Porque a doutora Assunção Esteves também falou se podia haver hipóteses. Eu devo dizer que há, com certeza, eu oferecer-me para uma comissão para resolver isso. E acho que resolvia numa semana. Não, pegava num telefone e ligava para o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, com quem eu não falei, não tenho aqui nenhum recado. E acho que esse problema, numa partilha de custos, se resolvia de imediato. Era só o que faltava que a Federação Portuguesa de Futebol, que tanto deve ao Eusébio, que não ganhou nem 1/10 dos prémios do que ganham hoje. Os tempos eram outros. Quer dizer, que fosse por causa de uma parceria de 500 contos com a participação no Mundial de 66. Exato. Portanto, entre prémios de jogo, patrocínios, e roubaram-lhe um cheque de 40 contos. Portanto, eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol, se puser a questão da partilha de custos, eu não tenho dúvidas que o Dr. Fernando Gomes resolve isso no próprio dia. De modo que eu acho que não vamos criar esse problema, que eu acho que esse problema não existe, o problema dos custos, acho que foi empolado, ponto 1. Em segundo lugar, acho que sim. Em terceiro lugar, também acho que agora que ainda estão ali as cinzas, que não parece que seja a altura de correr à Assembleia da República e ir por aí. Mas creio. Mas deixe-me só, antes de passar ao Zé Guilherme Aguiar... Por causa destes parâmetros podia ficar uma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. A partir do momento em que se abriu o precedente com a Amália, bem ou mal, é um conceito diferente do ponto de vista da representação nacional e que eu aceito. Porque acho que a representação nacional não tem só a ver com a cultura, ou pode ter a ver com a cultura num sentido muito lato. Sim, a Amália foi o primeiro símbolo da cultura popular. E o que é o futebol e o desporto? Portanto, eu acho que integra e nesse... Se o Eusébio for para o Panteão Nacional, cumpre os requisitos, será também o primeiro português de origem africana a ir para o Panteão Nacional. Isso não me faz nenhuma... Essa não me levanta nenhuma situação, porque o Eusébio nasceu português. O Eusébio nasceu português e representou Portugal, nunca representou outra seleção. Portanto, será o primeiro português de origem africana. Sim, está bem, mas isso calhou. Exatamente. Não, essa para mim não levanta. O Eusébio é um cidadão português. Não estou a citar um facto. Nunca teve um bilhete de identidade de outra nacionalidade. E nunca representou outra seleção senão a seleção nacional. Portanto, desse ponto de vista, acho que não existe nenhum problema. Pelo contrário, reúne todas as condições. Eu estava a dizer só... sublinhando e reiterando aqui as palavras do Rui Oliveira Costa em relação a esse dos custos. Eu acho que a doutora Assunção Esteves, que tantas vezes é feliz nas suas intervenções, nesta, eu acho que porventura, por não ligar muito a futebol, terá sido... o termo é mesmo infeliz, porque de facto aqui o problema é vai ou não vai, merece ou não merece, tem condições objetivas para ir, porque de facto é assim, que não fossem os 40 mil, porque a partir daí, Deus me perdoa, mas gasta-se tanto dinheiro mal gasto em Portugal, o que é que seriam 50 mil euros ou 100 mil euros, que era o máximo que se dizia, mas penso que são na ordem dos 40 a 50 mil euros. Eu lembro-me na altura, era só ver ministro adjunto, quando se fez a transladação do presidente Manuel Arriaga, e foi uma cerimónia com grande dignidade e com muito poucos custos em relação a essa matéria, portanto não haveria aqui nada a apontar. Em segundo lugar, e tinha a ver com aquela intervenção sobre qual o lugar, eu hoje, ontem, naquelas pequenas conversas de circunstância com o presidente Luís Filipe Vieira, ele dizia, e contava isso, dizia que de vez em quando, a brincar, o Eusébio dizia, olha, onde eu gostava mesmo de ficar era mesmo ali, mesmo no centro do terreno, porque esta é a minha casa. E, aliás, no último jornal do Benfica, não o tenho aqui, não o trouxe, mas tive o cuidado de ver, tenho lá em casa, no último jornal do Benfica, que faz a transferência do antigo Estádio da Luz para o novo Estádio da Luz, na capa do jornal do Benfica aparece uma frase de Eusébio, foi aqui que eu me tornei homem, foi aqui que eu aprendi a viver, foi aqui que eu me fiz homem. E, portanto, de facto, eu acho que se lhe tivessem perguntado alguma vez
ou se lhe pudessem agora perguntar, ele não hesitaria. Se pudesse, se legalmente, e agora não faço ideia quais são as limitações legais dessa situação, Confesso mas havendo essa hipótese, claro que Panteão Nacional aí, acho que nem há dúvidas nenhumas, veremos pela resposta que será uma ínfima minoria dos portugueses, porventura aqueles que mais sectários, os que nunca perceberam ou que nunca reconheceram Eusébio as capacidades extraordinárias que tiveram no futebol, que poderão duvidar dessa mesma capacidade. Agora só quero dizer uma coisa, mesmo até do ponto de vista económico, José. Numa altura muito difícil dos anos 60, em que ainda tínhamos uma larga imigração, e em que, do ponto de vista do equilíbrio das contas portuguesas, aquilo que se chamava os invisíveis, a questão das contribuições de imigrantes tinha um peso enormíssimo. Da balança de pagamento? Sim. O Eusébio era decisivo. O Eusébio equivalia a vários AICEPs, Institutos Camões, tudo junto, que custou muito dinheiro, não quer dizer que não devo existir, obviamente. Mas o papel que o Eusébio tinha, da ligação aos imigrantes portugueses, o retorno que deu o Eusébio, quer dizer, se há pessoa que deu dinheiro ao país, quer dizer, as contas do Eusébio são incalculáveis, quer dizer, não tenho a menor das dúvidas sobre essa matéria. E de modo que parece-me que é uma questão que, a meu ver, está resolvida, quer dizer. José Ramon Aguiar, como ícone do futebol, da cultura popular também, ao lado da Amália Rodrigues, Eusébio merece a honra de repousar no Panteão Nacional? Eu acho que, significando o Panteão Nacional, o local onde o povo português, e estamos a falar do povo português, pretende homenagear aqueles que Luís de Camões dizia que foram da lei da morte, libertando pelas suas obras, e obras não diz que tipo de obras foram, obras que o tornaram conhecido para além das fronteiras. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que nesta área de intervenção, na área do desporto e do futebol em concreto, Eusébio foi alguém que fez exatamente levar o nome de Portugal, que o tornou conhecido e tornou o povo português conhecido, e no caso concreto o próprio Benfica, mas o futebol português na sua generalidade o levou a atravessar as fronteiras, até aí, até às 2 vitórias das competições europeias do Benfica, até à Seleção Nacional de 66. Só participou na segunda. Só participou na segunda, mas até aí o futebol português era um futebol... aliás, naquela altura também a comunicação global era uma miragem, por isso não... E isso só representa uma valorização do papel de Eusébio, que numa altura em que efetivamente não havia os meios de comunicação ao segundo que existem neste momento, Eusébio é indiscutivelmente uma figura de nível mundial. E por isso, debaixo desses pressupostos, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Panteão Nacional será o local adequado para alguém como Eusébio. Se deve ir agora, se daqui a 1 ano, se daqui a 5 anos, eu acho que deve haver alguma contenção, porque nós neste momento estamos todos a falar debaixo de uma emoção, que é normal, de alguém que, independentemente das cores clubistas, julgo que era alguém que era comum a todos nós, porque em todos os portugueses tinham uma ternura, até pela maneira de ser dele, pela simplicidade dele, e por isso estamos aqui neste momento a falar debaixo de um sentimento emocional e não de uma racionalidade. Indiscutivelmente, racionalmente, parece-me que o lugar de Eusébio será, dentro dos pressupostos que tem levado alguns portugueses poucos a serem sepultados num local que é muito especial, diria mesmo que é um Olimpo dos portugueses. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Eusébio, e parece-me mesquinho neste momento, decidir se Eusébio vai ou não vai para o Panteão Nacional em função dos custos, quer dizer... Eu posso dizer alguns dos nomes que estão lá sepultados. Deixa-me só dizer, Guilherme, também porque falou nos portugueses que lá estão: Nuno Álvares Pereira, Infante Dom Henrique, Pedro Álvares Cabral, Afonso de Albuquerque, Humberto Delgado, Amália Rodrigues, escritor Almeida Garrett, escritor Aquilino Ribeiro, Guerra Junqueiro, João de Deus e os antigos presidentes da República, Manuel da Riaga, Óscar Carmona, Sidónio Paes e Teófilo Braga. São alguns dos portugueses que estão sepultados no Panteão. Alguns deles, se calhar, não terão os pressupostos, e já lá estão, não terão os pressupostos, se calhar, que Eusébio legitimamente tem.
alguns deles terá sido por razões objetivamente emocionais ou razões que tinham a ver com a conjuntura, com a situação que se vivia no momento, a implantação da República, a luta contra a ditadura, essas coisas todas, mas que se pode dizer que foram alguém no interior do nosso país, não sei se serão estas coisas, há pessoas que é o que eu digo, que ultrapassaram a própria lei da morte, porque a lei da morte também tem estas coisas que faz esquecer, aliás, faz parte do nosso cotidiano, a morte vai lenta e paulatinamente vai perdendo os seus efeitos da saudade que nós vamos sentindo pelas pessoas, mesmo aquelas que nos são mais queridas, e por isso é normal que depois desta sem ofensa, histeria coletiva que atingiu o nosso país, as coisas entrem na normalidade, e por isso, agora, não deixa de ser, e se calhar aqueles que estão no exterior do país, aqueles que homenagearam a pessoa de Eusébio fora e que não estão aqui ligados, não têm nada, se calhar não têm ligação nenhuma ao povo português, terão sido aqueles que melhor exemplo terão dado da importância que ele teve numa determinada época, numa determinada conjuntura, numa determinada imagem que o país teve no exterior. E por isso, quanto a isso, eu o que digo é que essa decisão, discuti-la hoje, parece-me um bocado excessivo, porque é o que eu digo, será muito difícil nós perdermos a nossa emocionalidade. O que me parece, mas a classe política faz sempre estas coisas. A classe política, se calhar, com toda a sinceridade, passava por Eusébio como faca por uma vindimada. Mas a partir do momento em que dá notoriedade, vamos embora. Estamos aqui a falar do chamado oportunismo mediático. E eu não estou a dizer que alguém que a classe política sente menos. Não, aproveita-se mais. Agora, o que me parece é que é extraordinariamente mesquinho estarmos a discutir se Eusébio vai para o Panteão ou não vai para o Panteão em função dos custos. Quer dizer, se forem 100 mil euros já não vai, se forem 50 já vai, se forem 75 vai a prestações. Como é que estas coisas se passam? E por isso, eu achava melhor achava preferível que hoje esta discussão, se calhar, e os espectadores também estão de acordo com o Rui, a esmagadora maioria vai votar que sim, porque hoje, eu acho que hoje Eusébio teve uma coisa que é dada a muito poucos portugueses, que é a unanimidade. Costumo dizer que só morrem os bons, porque quando só alguém morre é que se diz, coitado era bom, coitado que bom. Bom ou boa, no caso de ser homem ou mulher. Mas, neste caso concreto, eu acho que Eusébio conseguiu uma coisa que foi a unanimidade. Unanimidade, e não me custa nada a admitir. Um grande rival atual de Eusébio, atual no sentido contemporâneo, melhor dito, de Eusébio, Pelé não tem, por exemplo, nem teve nunca no Brasil. É uma diferença que Eusébio marca para Pelé? Olha lá ver, eu acho que é, mas eu acho que é em função da... Só um segundo. Eu acho que é em função do que Pelé fez depois de deixar de Pelé fez depois. Claro. Pelé foi para a política e quando se vai para a política... Foi ministro do desporto. Pelé teve... Eusébio não. Eusébio, eu acho que é fantástico e é das poucas coisas que me surpreende, ou como sempre me surpreendeu o Eusébio, foi o nível que ele teve permanentemente. Mas se alguma vez ele esteve numa situação menos negativa, foi mais devido às pessoas. O próprio Benfica. O próprio Benfica tratou nestes últimos Eusébio com uma dignidade, deixa-me aqui, que foi, aliás, ele foi para mim foi a pedra de toque, foi a diferença que fez Manuel Vilarinho ganhar a Vale Azevedo. Não tenho dúvidas nenhumas que foi a posição de Eusébio. Naquele jantar da véspera das eleições. Acho que foi decisivo, esta é a leitura que eu faço do exterior, e por isso não participei nem muito pouco ou mais ou menos, mas a partir desse momento eu acho que o Benfica, e no caso concreto, quer o Presidente Manuel Vilarinho, quer o Presidente Luís Filipe Vieira, trataram Eusébio com a... Como ele deveria ser tratado. Não está a votação... Exato, como ele deveria ter sido tratado. Mas não foi sempre assim no Benfica. O próprio Benfica não foi... A votação não está assim tão unânime quanto isso. Não está nos 99. Eu acho, mas sabe porquê? Sabe porquê? Estes 13% sabe o que é que significa? Significa muita gente que hoje não ultrapassou a catarse coletiva. Isto é, emocionalmente... eu não gostaria de ferir nenhuma suscetibilidade, mas hoje acho que se exagerou no aproveitamento da imagem de Eusébio. Que nunca mas foi, quem é que exagerou, José? Toda a gente.
A comunidade, a sociedade. Não vamos dizer que foi A, B ou C, exagerou-se. A sociedade exagerou nessa. E como é evidente, uma sociedade como a de hoje, que tem uma comunicação global, onde as coisas se fazem ao segundo, onde as coisas passam permanentemente, é evidente. O que é que o Zé Guilherme quer dizer quando diz exagerar? O número de horas de emissão televisiva, por exemplo, ou de rádio? Deixa-me dar um pormenor que a mim, eu felizmente não ouvi em direto, isto é, só vi imagens agora quando estava na altura do jantar, vi até foi pelo canal generalista da SIC, que é a imagem do funeral. Eu acho que é, com toda a sinceridade, a imagem da abertura da campa, da cova, com as pás, eu acho que isso é tão tétrico. Eu acho que essa é a antítese da imagem que nós... Eu gostaria que na altura, se calhar ficaria muito... Desculpe, mas... não tem nada a ver nem com a família, nem com o Não, mas eu gostaria, se calhar achava que se prestava uma homenagem fantástica ao Eusébio se no momento em que ele estivesse nessa situação, ou que o cadáver dele estivesse nesta situação, se passassem os golos fantásticos com o Eusébio, porque o Eusébio vai ser recordado. Sim. O Eusébio vai ser recordado pelos feitos futebolísticos que ele teve e que todos nós vimos e que todos nós deliciamos-nos agora. Estamos a ver os golos do Eusébio com a camisola do Benfica, neste caso com a camisola da Seleção Nacional. É fantástico, quer dizer, como é que alguém, mas sobretudo como alguém tinha a alegria que ele demonstra com a obtenção do golo. Se há jogadores que dizem que um golo é o êxtase ou que era o clímax, o Eusébio ultrapassava tudo isso, porque cada golo que ele marcava, pudesse ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto, era uma coisa que... Aqueles expulsos que ele dava, erguendo o punho direito. Quer dizer, que por isso eu acho que nós hoje nós estamos dominados, compreensivelmente, estamos dominados por uma emocionalidade que daqui por 2 dias, porque isso também, depois é o reverso da medalha. Amanhã as coisas vão parecer muito mais cruéis, porque de repente vai-se... Deixa-me só dizer uma coisa. Há uma frase, não voltando à política, mas eu acho que ontem a declaração do Sr. Presidente da República é de uma grande dignidade, de alguém que sentiu. Há uma frase extraordinária do Sr. Presidente da República que diz: as lágrimas de Eusébio em 66 são as nossas lágrimas hoje pelo falecimento dele. Eu acho que é uma frase muito simples, mas que é uma frase muito feliz em relação àquilo que existiu, ou seja, aquilo que Eusébio chorou em 66, aquela fotografia famosa do Nuno Ferrari, sim, depois dos 2-1 com a Inglaterra, com toda aquilo a história. Que ele assumiu numa entrevista depois de terem lágrimas de raiva. Exatamente, mas de qualquer maneira, lágrimas, chorar por Portugal, e ontem o Sr. Presidente da República disse isso, quer dizer, as lágrimas que ele verteu por Portugal, hoje está Portugal a devolver-lhe essas mesmas lágrimas, chorando a morte de um ídolo que a partir de certo momento... As lágrimas de Eusébio em 66 foram as lágrimas de um grande desportista, de alguém que faz tudo o possível e imaginário. E as lágrimas significaram também as lágrimas na altura de um país. Eu lembro que tinha 8 anos. Foi a minha primeira grande... Também me lembro que chorei nesse dia. É a minha primeira grande... Não sei saber que o Eusébio estava a chorar porque já não assistia a essa parte. Mas, como é evidente, foi a frustração maior, pelo menos que eu nessa altura senti, quando nós éramos realmente os melhores, e fomos muito melhor que a Inglaterra nessa altura. Mesmo nesse jogo? Eu vi esse jogo, lembro-me. Não, foi tudo aquilo que veio, que tanto obrigaram a seleção portuguesa a ver Liverpool. Depois não tenho dúvidas nenhumas da nossa qualidade, onde Portugal só perde devido a uma menorização anímica que a equipa teve. Eu acho que nós foi obrigado a vir, como sabe, de Liverpool, onde deveria jogar, e que a FIFA tudo isso passava. Eu acho que a mentalidade... E que não pôde comer bacalhau no dia do jogo, e o Eusébio esqueceu-se do lenço da sorte no hotel de Liverpool. E tudo isso, agora digo uma coisa, por falar em Liverpool, eu tive sorte, quando o Benfica jogou com o Everton, ontem também contava isso, na Benfica TV, tive a sorte de ir com o Eusébio quando o Benfica foi a Goodison Park, quando jogou com o Everton, e o Eusébio foi chamado ao centro terreno, e a ovação que teve, e depois de ver o Eusébio contar os golos que tinha marcado, como tinha marcado, e as balizas onde tinha marcado, e a discutir qual era a baliza, onde é que ele tinha feito. Isso é uma... Tive o privilégio, primeiro, eu tive 2 privilégios na vida em relação a Eusébio. Primeiro, tê-lo visto jogar, porque aquilo que eu hoje vi e ontem no Estado da Luz é que, eu não sei se seriam 80%, se 90% das pessoas, mas por certo, mais de 80% das pessoas que passaram em frente ao corpo de Eusébio nunca o tinham visto jogar.
Eu vi miúdos com 6, 7, 8 anos que porventura os pais terão sido e os avós eram do Benfica por causa do Eusébio, que eles nunca viram o Eusébio jogar e estavam ali a prestar homenagem a Eusébio. E, portanto, essa é o significado do Eusébio. É para além de qualquer geração, é para além de qualquer clube, é para além de qualquer cor, é um símbolo nacional. Oh, Rui, eu sugiro que nós possamos ouvir alguém que também nunca ouviu jogar, mas que até já bateu um recorde que ele tinha de golos pela seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo cumpriu o prometido. Esta noite marcou pelo Real Madrid, dedicou o primeiro dos 2 golos que marcou a Eusébio e no final falou aos jornalistas sobre a morte do símbolo português. Vamos ouvir Ronaldo. Agradeço a vosotros la homenaje que hicieron tanto en el estadio como en toda España, porque yo soy portugués, como era Eusébio, y es algo muy importante para nosotros de Portugal sentir el cariño que vosotros aquí en España también y el mundo entero tienen por él. Y estos 2 goles obviamente que fue para él, porque fue una persona muy cercana, que me ha ayudado mucho. Ha estado siempre con nosotros en la selección, por ejemplo, y es una figura mítica y obviamente es un día triste, ayer como hoy, y obviamente que los goles fueron para él. Ronaldo marcou 2 golos na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, diz então que os dedicou a Eusébio, que foi hoje a enterrar no cemitério do Lumiar. Vai ser também eterno nesta discussão de se quem foi melhor, quem é melhor, se Ronaldo ou Eusébio, Rui? Eu acho que são coisas diferentes. Há um bocado, não sei se era o Rui, se era o Eusébio que falavam isto. O Eusébio é grande, é enorme, num mundo em que não havia globalização, não havia comunicação, não havia net, não havia televisão praticamente. Sim, e é grande, repara uma coisa, não é grande num país de futebol como o Pelé, não é grande num país onde, como o Bobby Charlton, com quem tive o privilégio também de já estar, com vários jogadores. Então, ontem o Traganho esteve no Estádio da Luz, a homenagear Eusébio, outros clubes. Quer dizer, mas é grande quando Portugal era um país muito pequenino. É grande quando Portugal, em termos mediáticos, em termos de imagem internacional, não havia lugar para pessoas da grandeza de Eusébio. Que até te acompanho. E grande numa altura de grande dificuldade para Portugal. Porque a década de 60, para além do regime, tinha começado a Guerra da África. Sim. E, portanto, o isolamento do Estado português. Havia votações das Nações Unidas, 148 votos contra 2. Quando John Kennedy chega ao poder, é quando se muda a política americana em relação ao Portugal. É a altura mais difícil do país, em que mesmo os nossos imigrantes lá fora sentiam muita dificuldade. E de modo que foi uma altura muito difícil. Quer dizer, Portugal era um país ostentrizado. Exatamente. E sobretudo o clima principalmente o clima da imigração que se vivia. Nós sabemos que os nossos mas também a questão da guerra. Alguém e ele ainda por cima muito pouco reconhecido nos países onde eram. E por isso tinha que haver alguma coisa que o distinguisse. E tendo nascido em Moçambique, o que o Eusébio fez na década de 60 pelo país é incomensurável. Eu devo dizer até que na altura, até pela idade, não me apercebi disso. Só me apercebi disso mais tarde. Hoje em dia, para mim, isso é linear. Na altura, o que eu gostava era dos golos. Da seleção, principalmente. Não é? Mas, verificando, na altura, as portas que o Eusébio ainda manteve entreabertas, e outras abriu mesmo, quando o país estava completamente fechado, foi completamente decisivo. Mas já que falamos de golos, o terceiro golo contra a Coreia, que acho que é o golo que dá o empate, é um golo que é de grande penalidade. Nós vamos para o intervalo a perder 3-2. Nesse golo, acho que é o Coluna que lhe passa a bola. E é o tal lance em que ele há uma parte que até corre para além da linha lateral. Eu acho que o Eusébio dá 15 toques seguidos na bola. Estas são imagens do jogo da meia-final da Inglaterra. Mas é isso que eu estou a dizer. Com certeza que o nosso realizador passará daqui a pouco. Só para vermos. Ele dá para aí 15 toques seguidos na bola. E quando leva 3 faltas, isso pode ser que é penalti. Na terceira é que é penalti, mas dá 15, ele sai para fora da linha. Rui, dá 15 toques seguidos na bola, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. É que às vezes, diz 40 metros, puseram lá a bola e ele correu. Não, ele voa. É uma coisa verdadeiramente extraordinária. Eu estava a dizer há um bocado, tive 2 sortes. A primeira sorte foi ter visto Eusébio jogar, porque eu estava a dizer ontem 80% das pessoas nunca tinham visto Eusébio jogar. E depois tive a sorte de privilegiar com o Eusébio de alguma maneira como dirigente do Benfica. E percebi a dimensão do Eusébio sempre que íamos. Cada vez estávamos com dirigentes estrangeiros e o Eusébio chegava, primeiro, quando o Eusébio não estava era uma tristeza. Quando o Eusébio chegava desaparecia tudo o resto. Tudo se centrava em Eusébio, nas histórias de Eusébio. Tudo aquilo tinha a ver com essa mesma figura e, portanto,
Agora, Eusébio, nesse tal mundo sem globalização, foi uma figura muito grande. E já agora tenho aqui um problema pessoal para resolver, que não vou resolver mais. Eu aprendi em 93... Deixa-me só dizer, Rui, que estas são as imagens do jogo. 94, comecei... Bem, sim. Já não dá para continuar. Já não dá, porque ainda vai mais atrás. E agora vai levar a outra. Leva 3 penaltis. Não, ele começou mais atrás. Pronto, esta jogada é uma jogada de outro mundo. É uma jogada verdadeiramente extraordinária. É uma... Quer dizer, mas isto... Há poucas no futebol português. Mas um jogador deste, em Inglaterra, na altura na Alemanha, possivelmente na Hungria, que era uma grande potência do futebol, etc., poderia ser alguém que tinha mundo. Até a própria, repara uma coisa, até a própria ligação Eusébio e Yashin, que era uma relação Eusébio com Yashin, que significava os opostos em termos do país, com aquilo que era politicamente, Yashin, a Aranha Negra. E com aquilo que era, portanto, ou seja, um país completamente de direita, e 10 milhões e outros e completamente de esquerda, não é? Todas as amizades que Eusébio foi mantendo e tudo aquilo que... Eu lembro de um jogo em Alvalade, que o Eusébio, creio que é uma bola de cabeça e o Vítor Damas faz uma defesa de outro mundo. Para canto. E o Eusébio bate palmas. Fica dentro da grande área. Aliás, dava-se muito bem com o Damas. A bater palmas ao Damas que tinha feito uma grande defesa. Ele era assim. Aquilo não estava preparado, não havia nenhuma coreografia. Estamos a ver precisamente imagens de um jogo entre o Benfica e o Sporting. Ajudem-me, porque eu não consigo perceber se é uma luz em Alvalade. É livre. Parece-me Alvalade, mas não tenho a certeza. É um livro. Isto aqui é o Estádio da Luz. Não, o outro parece-me que é Alvalade. Sim. Há bocado dizia que Eusébio marcava também essa diferença de unanimidade para Pelé, porque não se envolveu de forma que Pelé se envolveu noutras coisas depois de acabar de deixar de jogar futebol. Mas Eusébio, nem dentro do futebol, se envolveu muito em termos políticos, se quisermos usar esta palavra. Porquê? Porque ele próprio não queria de facto estar a tomar posições que pudessem... Eu acho que a única vez que ele toma uma posição até dentro do Benfica é nas eleições entre o Vale Azevedo e Manuel Vilarinho. É a única vez, porque Eusébio foi sempre alguém só possível num caráter como o dele, que nunca pretendeu, e tinha todas as hipóteses, ser realmente, de ter o tributo daquilo que ele significava. Isto é, quando nós vemos, e vimos muito tempo depois, Eusébio, quando entra nos Estados, quando é visto nos grandes areópagos do futebol, em contacto com os senhores Blatters, Platinis e outros quejanos, e a forma como eles o recebem, é evidente que é uma eu diria que é uma imagem que muito poucas pessoas têm, porque a unanimidade que Eusébio tinha era da simpatia que todos tinham por ele. Talvez pelo facto de Eusébio nunca ter pretendido ultrapassar, não é o anonimato, porque ele nunca foi anónimo, mas ultrapassar a fasquia da simplicidade que ele mantinha. E por isso, esta é uma simpatia, esta unanimidade, eu diria que não é. Sim, mas esta pergunta do Luís tem todo sentido. Fácil. Por exemplo, agora, nestas últimas eleições para a Federação Portuguesa de Futebol, o Eusébio tinha amigos nas duas listas. E amigos. Ora, o Eusébio nunca fez parte de uma comissão de honra, proponente, nenhum presidente da Federação se candidatou a compor. Mas isso seria o mínimo, se quisermos. O mínimo, ele nunca pensou sequer num cargo. Nunca pensou em ser diretor do Benfica, nunca pensou... A minha pergunta é porquê? Eu acho porque Eusébio era ele próprio nessa forma de estar.
Eu acho que ele era ele próprio nessa forma de estar e se calhar única, porque eu acho que todos nós somos ambiciosos, muito ou pouco. Assim, todos nós temos o nosso momento em que queremos ter, o nosso momento de glória. E Eusébio, que teve milhares e milhares de momentos de glória, nunca quis passar além dessa própria glória. Isto é, Eusébio era indiscutivelmente, e agora não vale a pena estarmos aqui a dizer se ele era o melhor jogador do mundo, Eusébio era um jogador como não há muitos. Foi considerado o melhor do mundo em 1965. E justificadamente. Se considerarmos que a bola de ouro da France Football na altura distinguia o melhor jogador do mundo. Justificadamente, numa altura em que o futebol português se calhar não tinha de modo algum a relevância e a visualidade que agora tem. E Eusébio nunca foi... E num ano, desculpe, é considerado o melhor do mundo em 65, num ano em que antes o Benfica não é campeão europeu. O Benfica perde o campeão europeu. Exatamente. Perde o campeonato europeu, salvo contra o Inter, perde em 63 contra o Milan, 65 contra o Inter, 68 contra o Manchester United. E aliás, eu vi... E nem sempre foi campeão o Sporting. E há umas declarações, nomeadamente, como sabem, em 68, em Wembley, o Eusébio perde nos últimos minutos antes do prolongamento, depois o Benfica perde 4-1, perde 2-1, e eu acho que hoje li umas declarações do guarda-redes do Manchester United, em que diz que depois de fazer a defesa, ele vai cumprimentá-lo, o Bobby Charlton, e ele diz não se apercebe que o Eusébio foi cumprimentar pela defesa que fez. E eu acho que, se querem que vos diga a minha opinião, é que o Eusébio era, acima de tudo, era alguém que gostava muito do Benfica e, portanto, achava que o Benfica... qualquer disputa em relação ao Benfica seria prejudicial para o próprio Benfica, e depois era isso, já tinha sido tudo aquilo que podia ser no Benfica. E foi alguém, ainda por cima, a forma, vamos ser justos com o Eusébio. O Eusébio passou ao lado de uma carreira do ponto de vista financeiro como jogador de futebol, porque não o deixaram sair quando o Inter dava tudo o que tinha. $1 milhão queria dar o Inter ao Benfica. Nessa altura não era uma fortuna. Nessa altura era uma coisa. Mas nesse caso não foi, não deixaram sair. Nesse caso não foi. Não foi nem sequer foi o Benfica. Foi a própria. Não. Eu acho que isso já agora pode ser. É um mito que se tem já agora. É assim, o Benfica em 65, depois do Mundial, ele não sai porque em Itália, em 76. Temos dois casos. Um caso que é com os Juventus, em que de facto há uma intervenção política que o Coluna me contou em Moçambique e que já contou publicamente. Sim, mas eu depois... Há um período em que o Eusébio não é transferido porque não o deixam. Sim, depois quando está para ir para o Inter... Há aqui uma questão que se chama da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem aqui uma relevância não só pelos 5-3. Porque elimina a Itália... Nós julgávamos que íamos apanhar a Itália. A Itália estava em segundo lugar no grupo. O sorteio já estava feito, tinha 2 pontos e a Coreia do Norte 1. E de modo que, em princípio, nós pensámos, nos quartos de final, eram só 16 equipas, vamos apanhar a Itália. Exatamente. Curiosamente, a Coreia do Norte elimina a Itália e nós apanhamos a Coreia do Norte. E a Federação Italiana fecha as inscrições a jogadores estrangeiros. Durante 2 anos, eu disse, essa foi uma catástrofe. Primeiro a seleção italiana, portanto, isso é a segunda... chegou a Itália e foi insultadíssima, e a Federação Italiana disse, os estrangeiros estão cá, estão, mas agora durante 2 anos não há mais ninguém. E Eusébio, que tinha o contrato com o Inter, não vai. Agora antes, o primeiro momento em que ele está para sair, e até se fala que haveria uma hipótese na altura para o Real Madrid, outra para a Juventus, etc. Mas Juventus Eu vi uma tese curiosa, que é o seguinte, em 65 ou 66, quando ele está para ir para o Inter, ninguém se opõe. Esta do Inter é 66, não é 75. 66, não há oposição do poder político. Sim. E então ele pergunta-se, então porquê, quando o Eusébio já é o as, já é o grande figura nacional, então porquê é que há em 61 e 62? E aquilo que dizem, aliás há uma tese escrita por um historiador, salve Ricardo Serrado, que tem um livro sobre isto, o Estado Novo e o Futebol, e que tem uma relação do futebol com o Estado Novo e que tem uma tese muito engraçada, é que o Eusébio não o deixam transferir, não propriamente por ele ser um símbolo do Benfica, mas pelo exemplo que ele era, porque era um jovem que estava a cumprir o serviço militar. Claro. Estando a cumprir o serviço militar, o ele sair significava que era um mau exemplo para todos os outros portugueses que estavam a cumprir o serviço militar. E a razão não é propriamente porque ele é um símbolo do Benfica, mas porque ele seria um mau exemplo para a juventude que estava a cumprir o serviço militar, num período difícil que era o início da Guerra. Não, é exatamente, a razão é esta. Esta é que é a grande razão. Sim. E há muitos jogos, aliás, o Eusébio não joga e não é convocado nem treina porque está a cumprir o serviço militar. E essa é que é a grande razão. Aliás, e se repararem, isto é tão verdade porque, mesmo independentemente das razões políticas, se reparar, o Estado Novo inaugura 2 estádios, o Estádio Nacional e o Estádio 28 de Maio em Braga.
E para além disso, nunca se faz rebentar na inauguração dos 3 estádios do Benfica, do Porto e do Sporting. Em 54, 56 e 52, talvez 52 o Sporting, ou 52 o Porto, 54 o Benfica e 56 o Sporting, nunca ninguém do Estado Novo relevante está nessas inaugurações. O que era lógico que estivesse. Mais Salazar, quando recebe o Benfica na primeira taça, talvez na segunda taça dos campeões europeus, tem uma pergunta extraordinária que é: parece que o jogo foi difícil, parece que tiveram que lutar muito para jogar. Ou seja, é alguém que não viu o jogo quando Portugal tinha parado para ver o jogo. E, portanto, esta ideia de que o Estado Novo se aproveitou muito do futebol, eu acho que historicamente não é provada. Mas, enfim, é um mito com o qual teremos que viver até ao fim da vida, e nomeadamente este do Eusébio. Já agora quer dizer, o Eusébio, para relatar, o Eusébio, a ação política da qual fui responsável, e que está documentada, quando foi a questão do Totobola, Totonegócio, eu entendi apresentar uma petição à Assembleia da República para que os clubes tivessem acesso à questão do Totobola. E escrevi o texto e fomos 4 pessoas que assinámos. Eu fui o primeiro subscritor, o Eusébio o segundo, o Vítor Damas o terceiro e creio que o quarto, Humberto Coelho. É o único que está vivo. Essa petição acabou por não subir a plenário. E o Rui Oliveira Costa. Não, fui eu que escrevi. Não é o único que está vivo. Você também está vivo. Sim, escrevi. E disse ao Eusébio, a primeira assinatura é a sua. Ele disse, não fui eu que escrevi, ele não aceitou ser o primeiro. Eu, como queria a assinatura dele, ele foi o segundo. Depois foi o Vítor Damas e o Humberto Coelho. Isso não teve... Embora o Eusébio assumisse sempre as suas posições políticas. E a militância partidária, mas nunca se envolveu. Sim, mas eu falei com o Eusébio e com o Damas. É uma opção. O que eu queria, portanto, era uma posição no sentido que ali havia um conflito entre os clubes e o poder político, do ponto de vista dos dinheiros de Totobola, era o que estava em causa, e portanto era dos dinheiros de Totobola irem para os clubes, na medida em que os clubes davam o nome, enfim, pronto. A petição não subiu ao plenário. Recebi, passado vários meses, uma nota assinada pelo atual deputado Alberto Martins. Portanto, isso está documentado, entrou na Assembleia, está lá a assinatura do Eusébio da Silva Ferreira. Fui eu que fiz a entrega ao Dr. Almeida Santos, que era Presidente da Assembleia da República na altura, e falei com ele 1/4 de hora. Ele percebeu perfeitamente o que é disso. Isto não tem a ver com clubes. É aqui uma ajuda ao futebol, etc. Sim, senhor. Muito simples, expliquei-lhe. Mas ele percebeu, ele perguntou e eu disse, e quem é que vai assinar mais? Olha, vou falar com o Damas. E depois, olha, Humberto Coelho, não vou perder mais tempo. E, portanto, pronto, ele não quer dizer que ele não tomasse posições. Só que isto não era uma posição de clube, nem de facção, ainda menos. Era uma posição do ponto de vista da defesa do futebol, tal como nós entendíamos, como era evidente. E foi, pronto, já agora estou a relatar isso, porque ele assinou e subscreveu e está na Assembleia essa petição. Guilherme Aguiar há pouco falou em alguma histeria coletiva que fomos presenciando hoje, força da emoção, da perda, mas surpreendeu a manifestação popular em volta, a popular, não a política, a popular em volta da morte de Eusébio? Não. Embora também não tenho dúvidas que a globalização mediática também potenciou a manifestação popular. Acredito que se não houvesse a cobertura televisiva, sobretudo televisiva, a partir do momento em que se soube da morte de Eusébio, antes mesmo das imagens no Estado da Luz, eu acredito que não teria sido, ou não teria tido a dimensão, a reação popular não teria tido a dimensão, independentemente, quando eu digo reação, a reação objetiva, porque no fundo todos nós nos sentimos. Agora, estas coisas são potenciadas, a questão de aparecer na televisão. O Rui falava que havia muitos jovens, muitas crianças, é fantástico, o momento de glória de aparecer numa televisão. Ainda é uma situação... Mas acha que esse apelo levou gente ao Estádio da Luz para ver Eusébio? Não tenho dúvidas. Desculpem, eu não quero magoar nem ferir suscetibilidades. Não me parece. Pá. Há situações... não me parece. Eu não quero com isto dizer, como houve pessoas que foram ver... Que vão fazer o velório de outras figuras, sobretudo de outras figuras mediáticas, e que vão porque vão.
Mas está a dizer que esse apelo funcionou para pessoas mediáticas? Não, ou não, para não, o benfiquista anónimo? Não, para o anónimo sentiu a vontade de ir prestar a última homenagem da forma como via que estavam a prestar a última homenagem. Não, Zélia, porque, Rui, eu não estou... Eu tive ontem no Estado da Luz e fiz hoje todo o cortejo. Eu não queria ser mal entendido. Do Estádio da Luz até à Câmara Municipal. Eu não quero ser mal entendido. E as ruas de Lisboa estavam... Rui, eu digo-lhe uma coisa, eu só vi mais, eu não politizando isto, eu só vi uma maior manifestação pública da morte de Francisco Sá Carneiro. Desculpem, e a morte de Francisco Sá Carneiro, porque é que foi potenciada? Pelo facto... Primeiro era o Primeiro-Ministro, mas sobretudo pelo facto em que ela ocorreu. Pois, isso é muito importante. É evidente, é um choque. É evidente, é um choque traumático do ponto de vista emocional que se dá para muitos portugueses, muitos dos quais se calhar não o apoiavam. Há uma curiosidade. Mas as pessoas hoje não tinham necessidade nenhuma de fazer isso. Já o José muitas vezes. Foi desde a saída do Estado da Luz, a Avenida, o Campo Grande todo sempre cheio, a Avenida da República, a Avenida da Liberdade, as ruas da Baixa. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que há muitas pessoas que foram lá por mera curiosidade. O que eu acho perfeitamente normal. O que eu acho perfeitamente normal. Eu não queria, por isso eu quando não quero de modo algum ser mal entendido, nem ferir qualquer sentimento. Não, mas minimamente. Eu estou mais de acordo, por acaso. Agora, o que eu acho é que a minha experiência, já não sou muito novo, mas também não sou velho, mas tenho visto algumas manifestações deste género, sobretudo no futebol. Mickey Feia, por exemplo. O Rui Filipe no Futebol Clube do Porto. Desculpe lá, Rui. Eu quando estou a dizer isto não estou a ferir suscetibilidade, só estou a dizer em que as pessoas têm... Desculpe. Comparar o Rui Filipe e com o Eusébio... Não é... Vamos lá ver. E o Mickey Feia? Só porque era do Benfica? Não, mas eu não estou a falar do Mickey Feia. Mas estamos a falar do Mickey Feia. Foi uma coisa que tocou muita gente pelo facto de ser uma morte em direto. Mas, fundamentalmente, a questão do Rui Filipe, por exemplo, que foi um jogador do Futebol Clube do Porto, teve um acidente de viação e cuja morte foi potenciada, quando eu digo potenciada, do ponto de vista emocional, pela simples razão de que esta é uma das coisas que choca, que traz, como nós vemos, por exemplo, muitas vezes, e nós assistimos muitas vezes, e deixem-me dizer isto sem qualquer espécie de ironia, assisti muitas vezes a funerais muito concorridos, sobretudo quando as pessoas são conhecidas e vêm e aparecem na televisão, muitas vezes até as situações anómalas que acontecem, as mortes anómalas. Quando eu digo mortes anómalas, são mortes inesperadas, são mortes que não são... Os que aparecem hoje em dia na televisão, aparecem hoje em dia na televisão são aqueles que se vão da lei da morte libertando, para citar as suas primeiras palavras do Camões. Porque, de facto, a mediatização... Não são porque, infelizmente, a normalização desta situação passa por tanta gente que já se tornou uma coisa banal. Uma coisa banal, não tenha dúvidas nenhumas. Você está a dizer que aquilo que mais lhe tocou terá sido o funeral de Francisco Sá Carneiro, que há uns... mas tocou a manifestação. A manifestação... Eu vi com mais gente, como é evidente. Foi uma manifestação de pesar coletivo. Por uma situação que foi aquilo que a provocou, que chocou os portugueses, independentemente de serem adeptos ou não serem adeptos. Desculpa lá, só. Eu acho que há uma questão isto vale o que vale, não tenho uma sondagem, como é evidente, estamos em plano de igualdade. Eu acho que a situação em que vive o país, de um grande desânimo coletivo, do modo geral, um país que está intervencionado, em que há algum orgulho nacional ferido. Rui, mas isso está-me a dar razões que ultrapassam a própria... Eu acho que conta. É uma reação emocional. Portugal. É uma reação emocional. Onde é que nós ouvimos milhares de pessoas a cantar o hino em Portugal hoje em dia? Nos jogos da seleção. Nos jogos da seleção. Portugal, Israel, no rugby, nos jogos. E de modo um país que está... Será das poucas ocasiões em que há unanimidade do nosso hino nacional, é no desporto. E de modo que eu isso acho a explicação social e política, sociológica até, sociológica, mas creio que isso para não quero tirar daqui a alguns séculos, quando disser a história do século XX, do século XXI,
se na Antiguidade Clássica se conheceram a civilização egípcia pelas pirâmides, Roma pelo circo, etc., a nossa civilização vai ser conhecida possivelmente pelo futebol, para o bem e para o mal, não sei. Mas quer dizer, os grandes como heróis... sabes, todas as civilizações vivem de pão e circo. Pão e circo. No bom sentido da palavra. E, portanto, e hoje em dia o circo a nossa imagem, a imagem deste período de tempo, é o futebol. É o futebol. Mas está a falar da civilização global ou da portuguesa? Não, global. Cada vez mais global. Cada vez mais global, até por uma razão. Os Jogos Olímpicos era o circo, entre aspas, o circo no bom sentido da palavra, o homem que era o pão e circo, que é o que se estuda do ponto de vista de história. Depois... Isto não é, atenção, que isto não é só... Foi o Coliseu de Roma, andou para trás. Do povo português. Depois foram os torneios medievais, já era menos. O circo hoje em dia é o desporto, e felizmente é um bom circo, é um circo. Até houve períodos em que era a própria religião, etc. Pois, mas isto não é, faz parte. Esta reação não é mas é globalização. Não, você a China hoje em dia, a Inglaterra transmite jogos nos bastidores, tu é fora do programa, deu o exemplo do guarda-redes do Benfica, do Enca. A morte do Enca é uma morte trágica, é uma morte suicídio, é uma morte trágica, é uma morte que magoa. E o Rui disse que o estádio, um estádio de futebol, provavelmente se ele tivesse morrido naturalmente a dormir ou uma coisa qualquer, não teria 60 mil pessoas que manteve o estádio pelo simples facto que chocou. E estamos a falar de alemães, não estamos a falar de portugueses, estamos a falar de alemães. Por isso, estas reações, sobretudo o que choca as pessoas, o que causa impacto, aquilo que é realmente, do ponto de vista emocional, uma coisa chocante no bom e no mau sentido, uma coisa que depois tem as suas consequências e reflete-se depois na reação que as pessoas têm, o que é, eu acho. Vamos lá ver, eu acho isso perfeitamente normal, potenciado pelo mundo global que nós agora temos, onde se conhecem as reações ao segundo, ao minuto. Certeza que nunca pensou como seria o dia em que Eusébio morreu, ou o dia do funeral do Eusébio, mas aquilo que viu ontem, aquilo que viu hoje, surpreendeu, estava à espera de uma reação diferente, mais intensa, menos intensa? Não sei, assim, aquelas frases ditas de que os mitos nunca morrem, que nunca... Sabendo-se que Eusébio não seria eterno, uma pessoa acha sempre que nunca é o dia seguinte, não é? Ou que neste caso nunca será no próximo dia, no dia seguinte que isto acontecerá. Já tinha havido uns sustos, não é? Tinha havido uns sustos. E a minha própria experiência, eu normalmente levanto muito cedo, mesmo quando deito tarde, e no domingo levantei-me também muito cedo e estava sozinha. Às apareceu a minha mulher a dizer: morreu o Eusébio às 8h15, 8h20 da manhã. Eu disse: que loucura, não estou aqui a ver as notícias, as capas de jornais, é impossível. Não. E de facto, quer dizer, começou a circular na net a ideia de que isso mudou. De facto mudou, porque o fim de semana que era para ser de uma maneira foi de outra, e ainda hoje eu estava com uma chuva. Estava com uma chuva que este ano, sim, que ele foi almoçar fora. Foi, não, ontem ele jantou na sexta, no dia. Viram? Não. No sábado almoçou fora e jantou fora e depois sentiu-se mal à noite. Almoçou e jantou, exatamente. Não comeu. Sim, mas viram no restaurante? Houve um amigo meu que viu no restaurante onde não costumava ir. Sim, era isso, sim. Eu estava-lhe a perguntar a reação popular, se foi tão intensa quanto esperava ou se o surpreendeu. Não, nem me surpreendeu, nem eu acho que foi na exata medida em que, primeiro, as pessoas que passaram ontem pelo Estádio da Luz, que eram as pessoas do povo, anónimos, ou seja, e digo-lhe uma coisa, muitas pessoas com, este muito é relativo, mas muitas pessoas vestidas com camisolas do Sporting, com cascóis de outros clubes, que lá foram prestar homenagem a Eusébio. E depois hoje a manifestação, que me disse, mas noutras circunstâncias também, que foi a maior manifestação que eu vi em Lisboa, desde o Estádio da Luz até à Câmara Municipal. Até agora a dimensão de Eusébio. E isso é que levou... A própria cerimónia potencia isto. Quantos funerais você tem conhecimento, não é viu, tem conhecimento, que tenham atravessado a cidade de Lisboa integralmente? Principalmente se potenciarmos, se nós dissermos que a pessoa... Mas achou desproporcionado, Zé Guilherme? Não achei nada desproporcionado.
O que eu disse é que foi uma histeria coletiva, agora não foi desproporcionado. A obra, se quiser, os tais feitos de Eusébio não justificavam isso? Ouça, o problema é que justificaram hoje e amanhã. E depois da manhã, e daqui a um mês, e daqui a um ano, será que justifica? Era a última hipótese que havia de prestar essa homenagem. Ouça, mas a homenagem... Sabe o que é que eu acho? Homenagem ao Eusébio. E aí eu estou em desacordo completo consigo. Não estava à espera dessa reação sua. Desculpe, a homenagem ao Eusébio é prestada. Você, se calhar, até na sua vida profissional e futebol, a homenagem ao privou mais do que o Eusébio do que eu. Pois brinquei. Privou mais que o Eusébio. Mas não é isso. É que a memória que eu guardo do Eusébio... Não reconhecer essa dimensão extraordinária que eu guardo do Eusébio é de alguém que está vivo. Eu acho que Eusébio vai ser recordado por todos nós, não por aquilo que se passou hoje, mas por aquilo que ele fez. Por isso é que eu estou... Veja-se que compreendo, Rui. Não quero de maneira nenhuma. Veja-se que compreendo o que é que eu pretendo dizer. Eusébio é um mito, mas o mito não porque aconteceu hoje, mas por aqui é um mito. Eusébio vai ser um mito. Eusébio também não faça de nós, quer dizer, eu não me importo que julguem. Assim, você das duas uma, ou essa crítica é dirigida aos órgãos de comunicação social, ou é dirigida à organização da própria... Só há duas hipóteses. Então, se acha isso, você está completamente enganado. É porque, quer dizer, você a comunicação social está completamente enganado. Organizou se você acha isso, está completamente enganado. Organizou, está bem organizado. Fizeram isso, se calhar isso vai ocorrer mais vezes. Eu não estou a dizer, repare, eu gosto de recordar as pessoas enquanto vivas. Enquanto as pessoas são um mero... até porque, vá lá ver, para quem professa determinadas religiões, o princípio é de que há vida depois da morte. E que a morte é uma mera passagem. E por isso, aquilo que nós ontem vimos foi realmente o corpo físico de alguém que, desaparecendo fisicamente, não mais vai desaparecer da nossa imaginação, do nosso cotidiano, da nossa lembrança. E essa é que é a vantagem. Essa é que é a suprema vitória de Eusébio. Porque poderia ter tido isso hoje e amanhã, por isso é que eu perguntei, e amanhã vai-se lembrar por isto? Ou vamos nos lembrar do Eusébio quando, aquilo é que era um golo? Aquela é que foi uma jogada, aquela que foi... E isso é que vai ser o cotidiano, que é o cotidiano, vá lá ver, é o cotidiano de quem, como o Rui começou a ver aos 8 anos, eu também pouco mais, mas de que há muita gente que nunca viu o Eusébio ao vivo, de que vê apenas então só as imagens do Eusébio. E o Eusébio é feito da nossa adesão à figura dele, por aquilo que ele fez, desportivamente falando, que é potenciado por aquilo que ele era. Muito bem. E por aquilo que ele era e por aquilo que ele fez, não merecia que tivesse tido a presença de alguém ligado ao Futebol Clube do Porto no funeral de hoje? Não faço ideia, deve ter tido muita gente ligada ao Futebol Clube do Porto. Uma representação institucional. Não faço. Não quero... Eu essas coisas não acho que seja dessa forma ou que se pretenda ou potenciar ou despotenciar, que se pretenda elogiar ou criticar. Não sei, não faço ideia. Agora, como é que seria essa reação? Não sei. Eu sei que li hoje, por exemplo, um artigo, num jornal, uma pequenina história, de que a determinada altura, na estátua do Eusébio, foi um adepto do Futebol Clube do Porto, foi lá colocar o cascol. E que, inclusivamente, isso foi motivo de polémica, porque o segurança que lá estava tinha dito poucos minutos antes, aqui nunca será colocado nenhum símbolo do Futebol Clube do Porto. Por isso, estes extremismos, que muitas vezes também são emocionais, se calhar, quem sabe, se não terá sido mais inteligente. Aliás, eu, da posição do Futebol Clube do Porto, sobretudo do seu presidente, acho que foi dito tudo. Sim. Acho que foi das primeiras vozes, eu pelo menos foi no domingo, foi das primeiras reações que eu tomei conhecimento, foi exatamente do Sr. Pinto da Costa, quando diz aquilo que nós, os adeptos do Futebol Clube do Porto, pensem e sentem pelo Eusébio. Exatamente, foi aquilo que eu pensei quando eu fiquei extraordinariamente chocado. Também recebi a notícia domingo de manhã muito cedo e chocou-me. Muito embora me perguntasse assim, mas foi inesperado? Não, infelizmente todos estávamos, pelo menos as pessoas e as notícias que eu tinha do Eusébio, era que o seu estado de saúde era crítico e a todo momento poderia ocorrer uma situação dessas. Mas não deixa de chocar. Não deixa de chocar, como não nos deixa de chocar a morte de alguém que nos é querido. E eu suponho
Eu suponho que Eusébio, para a esmagadora maioria dos portugueses, era alguém, aliás, como muita gente dizia, fazia parte da nossa família. E só nos sentimos, por muita mágoa que nós possamos sentir. Ouça, ontem morreu um jogador ontem faleceu um jogador de futebol no futsal com 32 anos de idade. Ontem faleceu uma criança num acidente rodoviário. Outro dia faleceram 5 estudantes. Isso choca-nos a todos. Choca-nos a todos. Só há uma pequenina diferença. É que a ligação que nós tínhamos e que temos a essas pessoas, não sendo familiar, é uma ligação que nos choca só ao simples facto de que a morte nos choca. E, sobretudo, a morte trágica. Ao Eusébio, choca-nos o desaparecimento de alguém de que nós, muito ou pouco, tínhamos estima. Uns gostariam muito mais, outros gostariam muito menos, mas que a palavra que o Eusébio merecia era de que era estimado por todos. E, por isso, é o desaparecimento de alguém que faz parte do nosso cotidiano. Enquanto as pessoas que, infelizmente, e todos nós sabemos que na nossa sociedade vão desaparecendo diariamente, choca-nos, sobretudo, quando esse desaparecimento é brutal, é feito de situações anómalas, mas choca-nos enquanto o desaparecimento, não nos choca a falta que ele faz. Agora, Eusébio tem uma vantagem, é que o que foi a sepultar foi o corpo físico de Eusébio. Amanhã ele vai ser recordado, amanhã, depois da manhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 25 anos, Eusébio vai ser recordado exatamente como foram recordados aquelas pessoas que agora jazem no Panteão Nacional, exatamente porque foram alguém... A última vez que estive com ele foi no Estado de Só para não perdermos o fio. No Estado já falado no Portugal e Israel. Mas para não perdermos... E ele foi de cadeira de rodas. Em tribuna, foi a última vez que vi. Depois sei que voltou a deixar de estar de cadeira de rodas, mas no Portugal e Israel foi de cadeira de rodas. Também já vou querer ouvi-lo, Rui Oliveira Costa, sobre a presença de Bruno de Carvalho no funeral de Eusébio. O presidente do Sporting não esteve ninguém ligado ao Futebol Clube do Porto, mas como já disse José Guilherme Aguiar, Pinto Costa foi das primeiras vozes a vir ao público a lembrar Eusébio. Vamos ouvir o que disse ontem o presidente do Futebol Clube do Porto sobre a morte de Eusébio da Silva Ferreira. É, portanto, um dia triste para o futebol português e para o futebol mundial. Naturalmente que envio os sentidos pêsames à sua família, à sua mulher, Flora, Dona Flora, à sua filha e a todos os familiares, mas de resto considero que é o futebol português, é Portugal que está de luto. E por isso queria-me associar a esse sentido de pesar que vai por Portugal de les a les e realçar não só as suas qualidades de jogador fenomenal, mas sobretudo o seu caráter, a sua forma de ser, o grande ser humano que ele era. O Eusébio da Silva Ferreira não tinha inimigos, não era inimigo de ninguém, é um exemplo para toda a gente em todos os setores de Portugal. E até depois de ouvir estas palavras, Rui Gomes da Silva, não sei se é a primeira vez que já tinham ouvido, se os ouviu ontem, mas se porventura os ouviu ontem, depois de ouvir o Presidente do Futebol Clube do Porto dizer isto, então não faria sentido esta pergunta, mas como Vice-Presidente do Benfica, como é que se sentiria se visse chegar um representante do Futebol Clube do Porto ao funeral de Eusébio hoje? Marcelo, eu estive no funeral do Presidente Fernando Martins e na igreja vi uma representação do Futebol do Porto composta pelo seu Presidente e pelo seu Diretor-Geral. Era amigo pessoal, Pinto Costa. E não houve nenhuma reação que fosse por uma razão muito simples, porque eu acho que as pessoas, independentemente da dicotomia, da diferença, etc., sabem destrinçar onde é que acabam as diferenças, onde é que começa aquilo que nos pode unir. Mas se me perguntasse se eu estava à espera disto, estava. À espera destas palavras ou que não viessem? Não, à espera que não viessem e destas palavras, onde não é referido o nome do Benfica, onde não é referido nada a não ser o nome da família, onde não há presença. Houve jogadores do Porto que estiveram presentes, mas que não têm hoje em dia funções oficiais no Futebol Clube do Porto, ex-jogadores do Porto, e jogadores relevantes, até ex-capitães do Futebol Clube do Porto que estiveram presentes. Fernando Couto, quem mais? Exemplo, Fernando Couto, uma lembrar de Fernando Couto, por exemplo. Mas eu penso, tiveram outros jogadores, eu penso, por exemplo, o Romeu, que foi jogador também do Benfica, do Porto e do Sport, também teve, Eurico Gomes, que foi jogador do Benfica, do Porto e do Sporting, também teve,
São dos poucos que jogaram nos 3. Sim, e portanto, mas tiveram presentes jogadores que representaram. Mas agora, se me dissesse assim, surpreende, não, antes pelo contrário. Acho que tem a ver, vem rigorosamente na linha direta daquilo que eu esperava em termos... sabe, há pessoas que a mim não me surpreendem. E, portanto, mas eu acho que hoje a figura de Eusébio não é um momento de criar divergências. Porque qualquer palavra que fosse para além disso geraria aqui, e eu acho que Eusébio hoje não merece que não se fale de outra coisa que não seja do grande exemplo que ele deu a todos nós. Como sportinguista, Rui Oliveira Costa, gostou de ver Bruno Carvalho ir ao funeral? Claro, aliás, não esperava outra coisa. Não foi só ele que teve também o Artur Torres Pereira, que é o primeiro vice-presidente, teve o Inácio. Mais o Presidente da Assembleia mais Geral, o Presidente da Mesa da mais Assembleia um Geral, vogal que desempenha funções de chefe de gabinete, mais outro vice-presidente. Do ponto de vista do Sporting, tiveram 6 pessoas, mais o Vítor Ferreira, o Dr. Vítor Ferreira, portanto, tiveram 6 pessoas a representar o Sporting. O Jaime Soares, Presidente da Assembleia Geral. Portanto, aliás, devo dizer que quando houve o primeiro grande susto do Eusébio e o internamento, no dia a seguir houve uma reunião do Conselho Unido, presidido na altura pelo Dr. Rogério Alves, e foi aprovado, por consenso, um voto de melhoras ao Eusébio. Foi aprovado no Conselho Unido, está em ata, não estava na ordem do dia, foi um período fora da ordem do dia, e o Dr. Rogério Alves, como Presidente do Conselho Unido, disse que lhe ia transmitir. Portanto, isso existiu em concreto. Eu afinal digo que tenho razão. Quando houve o primeiro susto. Lamentavelmente tenho razão. Quando houve o primeiro susto. É porque neste momento o que estamos a discutir é uma coisa perfeitamente excrescente. Porquê? Estamos a discutir estamos a discutir a presença, quando aquilo que se pretende saber é se há ou não há verdade emocional aqui nos nossos sentimentos. Isto é, parece que as pessoas que estiveram lá foram as únicas que sentiram. As pessoas que não estiverem, foram muitos milhões de portugueses, não terão sentido tanto como as pessoas que lá estiveram. E por isso, quando estas coisas... Eu acho que estas coisas se devem ser... Concorda que no funeral de uma figura como o Eusébio é diferente a presença de muitos milhões de portugueses do que a presença de alguém ligado a uma instituição do mundo do futebol como é o Futebol Clube do Porto. Daí a pergunta. Luís, desculpe-me só uma coisa. Eu acho que foi claro. Há bocado o Rui Gomes da Silva disse o que é que se passou numa situação concreta do funeral do Fernando Martins. Para além de haver uma ligação pessoal de amizade entre ele e Pinto da Costa, a situação de ocorrer apenas e tão só dentro de uma igreja, que é completamente diferente da situação que hoje ocorreu. Mas Bruno de Carvalho só foi à igreja. Só foi à igreja. Esse problema é superado. Zé Guilherme, eu compreendo o que quer dizer. Mas por que razão? Mas e porquê? E o que é que ficou mais valorizado? Não foi. Eu respondi à pergunta. Bruno Carvalho teu muito mais pesar pela morte do Eusébio do que Pinto da Costa. Por amor de Deus, não misturem, porque se há dirigente do futebol português que os conhece completamente e por isso não precisa dessas. Não precisa disso. Eu acho que o Sporting fez o que devia ter feito. Pronto, é só isso, mano. Pronto, muito bem. É a minha opinião. E para si, José Guilherme, o Porto fez aquilo que devia ter feito. Eu não vou discutir isso. Eu não vou discutir isso porque eu não me acho no papel de poder determinar quais são os comportamentos das outras pessoas. Eu tive o meu, por exemplo. Eu tive a minha reação e pronto. E o importante é a minha reação. A reação dos outros se for igual à minha. Eu não lhe estou a perguntar pelo comportamento das outras pessoas. Eu estou-lhe a perguntar pelo comportamento de uma instituição que é o Futebol Clube. Uma instituição como o Futebol Clube do Porto, de certeza que as pessoas do Futebol Clube do Porto sentiram. E houve, inclusivamente, adeptos do Futebol Clube do Porto que lá foram prestar homenagem ao Eusébio. Por isso eu não vejo, não consigo entender nessas leituras, não consigo entender mais do que uma mera posição pessoal, lamentando apenas, e ouvimos aqui o que o Sr. Pinto da Costa disse, e da forma como eu disse, não me permite de maneira nenhuma duvidar de que estava a falar a verdade, ou estava a falar aquilo que sentia. Não vejo, até porque eu não sei, atenção que eu não sei se houve pessoas do Futebol Clube do Porto que ali foram, por exemplo, pessoas da Casa do Futebol Clube do Porto em Lisboa, se foram lá representar ou não sei, sinceramente não sei, mas objetivamente isso tão pouco a mim me preocupa, porque eu lamento a morte do Eusébio, eu sou um adepto. Eu posso informar o Dr. José Guilherme Aguiar, não só não foram, como durante a passagem
do cortejo fúnebre pela Avenida da Liberdade, a Casa do Porto estava completamente Na Avenida da República. Avenida da República, Não foram essas imagens que nós vimos, nomeadamente na SIC. Havia pessoas às Não, havia janelas pessoas a bater palmas. Não, ao lado, nas salas ao lado, não era na sede. Eram pessoas ao lado. A ideia que ficou, Vou-lhe pedir uma a ideia coisa. Que ficou não na vamos... transmissão de que não, seria na Casa do evidente, Porto em mas Lisboa. vamos pedir uma coisa. Com a bandeira, Eu acho, inclusivamente, eu acho que é às interessantíssimo bandeira estar-se a portuguesa aproximar A bandeira um Porto, portuguesa um Benfica ameaça porque Futebol era Clube do feriado Porto. nacional. Não, mas porque na era Casa dia do de luto Futebol Clube do nacional. Porto, a Casa do Futebol Clube do Porto não é um sítio público onde a bandeira tem que estar a meia haste. Mas fundamentalmente, olha, vou-lhe pedir uma coisa, em memória do Eusébio, vamos fazer com que esta semana seja passada na acalmia de recordarmos um grande jogador em vez de estarmos preocupados com o que se vai passar no domingo. Não estou preocupado nada. Tá, não, mas ouça, eu desconfio sempre muito dessas coisas. Desconfio sempre muito dessas coisas. Eu não preciso, para que aquilo seja um fantástico jogo de futebol, que eu desejo que seja no domingo, não precisamos de mais incentivos emocionais, sejam aos adeptos de um, sejam aos adeptos de outro clube. Deixemos-nos estar calmos, prestemos homenagem ao Eusébio. Se calhar a melhor homenagem que nós prestávamos ao Eusébio era que no domingo se passasse apenas então só um jogo de futebol. Muito bem. E a emoção da morte do Eusébio pode ser um fator no jogo. Não estou a falar de... Fora do jogo, nas bancadas, no jogo falado, nas bocas, nos adeptos. Não estou a falar disso. Estou a falar no jogo, no futebol. Pode. Em que medida? Pode. A jogar a favor aquela que eu gostaria é que fosse um jogo com o fair play que o Eusébio sempre demonstrou, mesmo quando perdia. E por isso é extensivo a todos os intervenientes, sejam os diretos no campo, sejam os indiretos que estão nas bancadas, qualquer que seja o clube que defenda. Apenas então só, que o exemplo de Eusébio, e vimos o Eusébio cumprimentar a Gordon Banks, vimos o Eusébio abraçar Gordon Banks e depois começar a chorar. Vimos o Eusébio, segundo testemunhos do senhor Bobby Charlton, dizer que foi aplaudir o guarda-redes que fez uma defesa extraordinária. Já agora o meu sobre o Damas, porque eu vi. E falei com o Damas por isso. O desportivismo, o fair play que Eusébio demonstrou ao longo de toda essa carreira. E se calhar é essa uma das formas, porque todos nós estimamos o Eusébio, que continua o exemplo dele. Esse exemplo eu gostava muito que continuasse. Não sei se vai continuar. Se vamos todos da unanimidade de hoje, amanhã e depois da manhã vamos passar outra vez às rupturas que são normais na nossa sociedade. Se Eusébio nos deixasse por um período, então é que eu acho sim que Eusébio era aquilo que eu já disse e que é um mito. No futebol é um mito. Não é uma lenda? É um mito. Mitológico. Alguém que ultrapassa a própria dimensão física e vai... Uma lenda, que chame-lhe o que quiser, independentemente disso. Em função daquilo que está a dizer, imagino que gostasse de ver que os adeptos do Futebol Clube do Porto respeitarem um minuto de silêncio no domingo. Como é evidente. Mas eu não falei nem nos adeptos do Porto, nem nos adeptos do Benfica, eu falei nos adeptos do futebol. E o Eusébio teve um comportamento sempre no futebol, mesmo quando estavam em causa os interesses do Benfica, e por isso jogos entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, nunca ouvimos de Eusébio uma palavra de menor respeito, uma palavra de ironia, uma palavra de raiva, fosse o que fosse. Eusébio manteve sempre a mesma postura, quer o seu clube ganhasse, empatasse ou perdesse. E essas são coisas que se tornam Eusébio inigualável, por isso é que ele é inigualável. Em que medida é que a emoção da perda de Eusébio pode influir no futebol, no domingo, Gomes da Silva? Vimos imagens fortes e emotivas de jogadores, de treinadores da equipa do Benfica. Pode haver aqui algum papel de tudo isto no jogo do domingo? Pode sempre, acho que há sempre um adicional de motivação, de homenagear alguém. Eu acho que os jogadores do Benfica perceberam duas coisas. Perceberam duas coisas. É que o Benfica não existe por causa do Eusébio, mas muito daquilo que o Benfica é hoje deve ao Eusébio. Primeiro ponto. E em segundo lugar, os jogadores do Benfica terão percebido que os adeptos não querem que eles façam, que eles conheçam a história do Benfica, mas querem que eles façam história. Eu estava no cemitério depois já e ouvia, estava ao lado do Luizão, ao lado do Cardoso, com o Jorge Jesus, com o Rui Costa, com o resto da equipa, mas mais retirado porque eles saíram mais cedo, até porque
que era um temporal imenso que se abateu no momento quando a urna saiu do carro, e aquilo que mais pediam era o campeonato, era a vitória, etc. Mas eu acho que, como é que eu lhe explicar? Eu não quero nem prometer campeonatos nem títulos a alguém que já cá não está. Um bocado o Zé Guilherme falava sobre isso, onde estiver, eu estou certo, onde estiver, e se puder ajudar, ajudará, a quem acreditar nisso. Mas eu acho que a melhor maneira para jogar no domingo é jogar bem, jogar como o Benfica jogou no passado sábado, jogar com todas as ganas, como se diz muito no futebol espanhol, com toda a vontade e homenagear, e eles perceberem, os jogadores próprios, que a melhor maneira de homenagear o Eusébio é darem tudo dentro do campo, e não é só amanhã, não é só no domingo, é em todos os domingos, em todos os jogos a partir de agora. E pelo menos estes que cá estão perceberem que o Benfica é muito maior do que aquilo que eles poderiam imaginar. Normalmente os jogadores, quando cá ficam muitas épocas, percebem isso, mas eu acho que os jogadores hoje, os 29 jogadores do plantel do Benfica, que estiveram todos presentes, quer em homenagem ao Eusébio no Estádio da Luz, quer depois na missa, quer depois no próprio cemitério, perceberam que o Benfica é muito, muito maior do que aquilo que eles poderiam imaginar, e alguns deles, como sabem, vieram de grandes clubes e pertenceram a grandes clubes. Mas hoje terão percebido a dimensão do Sport Lisboa e Benfica. Oliveira Costa, a vontade de homenagear a memória de Eusébio pode ser o 12º jogador do Benfica no domingo contra o Porto? Ou é um exagero pensar assim? Isso acho que é um exagero. Agora, que é um fator, a meu ver, relevante, é. Eu não digo para uma época, não vou tão longe, mas para o próximo jogo, sem dúvida. É um doping. O que é normal que assim seja. E de modo que, desse ponto de vista, acho que sim. Acho que é algo que vai influenciar, não quer dizer que isso dê a vitória ao Benfica, mas quer dizer, é algo que vai adicionar. Eu diria que seria quase impossível que assim não fosse. Seria quase impossível que assim não fosse. Agora, em que dimensão? Uns mais, outros menos. Como é evidente. Sei, vamos supor que a equipa do Benfica era tudo de jogadores portugueses. Bem, isso então seria muito mais. Bem, não sendo, é menos. Mas mesmo assim, é. É evidente que um jogador que chegou agora, um sérvio que está cá há 3 meses, não sei, agora o Luizão que está há tantos anos, é mais. Quer dizer, portanto, creio que é diferente, como é evidente, mas creio que terá o efeito. E o efeito, designadamente, não só na equipa, como também de fora para dentro. Eu creio que os adeptos do Benfica, iremos ver no jogo, terão um apoio ainda mais entusiástico. Isso parece-me evidente. Eu lembro-me de ver jogos do Benfica no Estádio da Luz, jogos da Liga dos Campeões Europeus, em que antes do jogo começar, o Eusébio ia ao centro do terreno e nas bancadas aparecia. Eusébio, de modo que isso sempre foi um fator, o que é legítimo, é legítima utilização dos símbolos mesmo vivos. Isso é um fator muito importante do ponto de vista psicológico, designadamente para os adeptos, para a equipa, etc. E de modo que, agora, ninguém sabe mensurar o que é que isso quer dizer. Isso não quer dizer um golo, como é evidente. Agora, eu acho que do ponto de vista de uma maior motivação, sem dúvida. Mas um jogo destes tem sempre muita motivação. O que não quer dizer com isto que a equipa do Porto também não entre com uma grande motivação. Porque isto depois também tem os efeitos que são normais. Neste caso, não digo de bumerangue, uma motivação daqui dá motivação do outro lado. Mas quer dizer, criou muito mais motivação. Isso para mim, sem dúvida. O que não quer dizer que muita motivação tenha que ser menos fair play. Como é óbvio, quer dizer, não, nada disso. Que a motivação seja essa e que seja dentro das 4 linhas. Que cá fora tudo o resto corra o melhor possível. Quer dizer, que é muito importante que essa motivação seja de apoio à equipa. Cá fora corra tudo dentro do melhor. Zé Guilherme, este efeito bumerangue faz sentido. E já agora posso só dizer. Pode dizer tudo. Só isto. Seria quase um atentado à memória do Eusébio se fora das 4 linhas houvesse problemas. Espero que não ocorra. Independentemente das forças de segurança, das caixas, etc, que se tem que fazer. Mas seria quase um atentado que assim não fosse. Quer dizer, portanto, espero que seja. Como o Eusébio lá dentro sempre foi. Chega. Portanto, creio que seria um bom... Agora, o resto, com certeza, o incitamento à equipa, o jogador, em vez de correr 1000, correr 1010, se for possível, isso com certeza, isso faz parte da vida e faz parte da motivação. Zé Guilherme, Guiar, este efeito bumerangue de que falava o Rui Oliveira Costa, de que os jogadores do Porto também podem entrar com mais vontade de impedir que o Benfica diga uma vitória ao Eusébio, pode acontecer no domingo?
Não sei, eu acho é que eu concordo que o que se passou hoje poderá servir como tónico no ambiente que se vai viver no Estado da Luz. Depende muito das reações dos intervenientes. Eu acho que, do ponto de vista para os jogadores do Benfica sentir-se-ão, aliás, ser-lhes dada esse doping, chamemos-lhe assim, nos jogadores do Futebol do Porto as coisas não se passarão, não era ninguém que tivesse dentro do Futebol do Porto uma história como tem no Eusébio, no Benfica. Agora, admito é que no jogo de domingo ambas as equipas deem o melhor de si, façam todo o esforço, independentemente de Eusébio. O que eu acho é que Eusébio deverá ser o exemplo de um comportamento cívico que só ele tinha, que ele manteve ao longo destes anos todos em que jogou futebol, mesmo quando jogava com a camisola do Benfica, da Seleção Nacional, e que manteve e que foi esse comportamento, foi essa reação, foi essa forma de estar e de viver que permite, por exemplo, que o senhor Pinto da Costa diga: Eusébio é alguém que nunca teve inimigos, e eu também estou completamente convicto disso. Tivemos a oportunidade, já foi o Martim Mariano, o nosso produtor editorial, que o fez, de procurar na transmissão as imagens da passagem do cortejo fúnebre pela zona da Casa do Futebol Clube do Porto em Lisboa. Eu peço à nossa realizadora Tatiana Simões que possa preparar essas imagens para que possamos ver. Rui Gomes da Silva falou aqui desse momento em que ficou com a ideia de que não havia ninguém na Casa do Futebol Clube do Porto em Lisboa. Ao lado, um lado e do outro. Vamos precisamente recuperar esse momento da passagem do cortejo fúnebre de Eusébio pela Avenida da República, pela zona da Casa do Futebol Clube do Porto em Lisboa, para perceber então como está a Casa do Futebol Clube do Porto em Lisboa quando passa esse cortejo fúnebre. Sugiro que possamos então ver essas imagens. É esse momento. Aqui estamos a ver a passagem do cortejo fúnebre. Bandeira portuguesa a meia haste. Nas varandas de um lado e há pessoas nas varandas do outro, nas varandas da Casa do Porto não está ninguém. Na varanda e nas janelas da Casa do Futebol Clube do Porto não há de facto ninguém, apenas a bandeira a meia haste. José Guilherme Aguiar. É? Normal. Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Luís, não acho nada de anormal. Eu estou a perguntar. Há uma reação de respeito. Há algumas pessoas na rua com cachecóis no Porto, podemos ver. Naturalmente, essas coisas, mas não vamos. Nós estamos a fazer. Todos aqueles que eu vi azul só viam do Porto, todos os outros eram do Belenenses. Pareciam do Porto, mas eram do Belenenses. Pronto, então, neste momento... Mas eu não estou a fazer, não sei o quê, mas você desculpa. Não, você está desculpado, eu acho que não há reação. Já agora diz-me, eu compreendo que, apesar disso tudo, que você lhe custe muito esta reação nacional em relação ao Eusébio. Eu compreendo isso. Custa-me. Sim, custa. Eu acho que... Rui, você de facto não percebe. Rui, vou-lhe dizer uma coisa. Deve ter sido o período que você passou nesta altura de velar que o pôs nessa condição. Porque eu, olha, isso não lhe admito minimamente, porque não admito que você faça tanta desculpa. Rui Gomes da Silva, fique lá consigo, e fique lá com isso. Você quis aparecer muitas vezes, foi notoriamente visto. Por isso, acabou, não vale a pena nós discutirmos mais isso. Não vale a pena. Eu prefiro continuar a ser anónimo, a pensar aquilo que pensei do Eusébio, aquilo que falei, dos momentos que passei com ele, das memórias, não me interessa nada ao resto. Olha, respeite as outras pessoas como nós respeitamos o Eusébio. Respeite só, mais nada. Eu acho que esse comportamento é inacreditável, inaceitável. Pronto, agora você fará o que quiser. Rui, você acha que foi exagerado a cobertura mediática? Desculpe, eu acabei de dizer... Desculpe, Rui, você já está a turpar, tudo aquilo que eu acabei de dizer. Por isso, eu peço-lhe, olha, faça os seus juízos próprios. E eu só lhe peço, é para não fazer juízos sobre a minha reação emocional. Eu compreendo. Não compreendo nada, você não compreende nada, Rui. Por aquilo que eu acabei de dizer, você não compreendeu absolutamente nada. Por isso, podemos passar o disco atrás,
fazermos o programa novamente. Eu compreendo o seu incómodo em relação àquilo que você tem aqui que defender. Nada incomodado. Eu compreendo o seu incómodo em relação àquilo que tem aqui que defender. O meu problema, sabe qual é o meu problema? É que eu não venho defender nada que não seja a minha opinião. Você vem defender algumas coisas que não são a sua própria opinião. Sabe? Essa é a questão que nos diferencia. É que eu só venho defender a minha opinião. E por isso disse... Então você concorda que... Não concordo nem discordo. Eu acabei de dizer que nem concordava nem discordava. Você é que não ouve. Você é que não ouve. Você só ouve aquilo que pretende ouvir. Eu acabei de dizer, relativamente a essas situações, que nem concordava nem discordava. Não me achava no direito de fazer juízo sobre isso. Você acha? Não. Não, você acha. E por isso, você fica com... Agora, só lhe peço, é para você não fazer julgamentos sobre o meu caráter. Desculpa, está a dizer que eu me custa muito, não me custa nada. Estou a interpretar as suas palavras. Se calhar, em relação ao Eusébio, terei. Você acabou de dizer muitas coisas. Se calhar teve mais que o e por isso deixe-me ficar. Até por isso é que me estranha a sua posição. Não estranho. Deixe-me ficar com a memória do Eusébio. Sabe porquê? Porque eu amanhã vou pensar do Eusébio aquilo que pensava ontem. Não sei se muita gente poderá dizer o mesmo. Ponto final. Sobre o jogo, falemos um bocadinho também sobre o jogo do próximo domingo. Zé Guilherme, é uma boa notícia saber que Carlos Eduardo limpou o castigo no jogo da Taça? Carlos Eduardo é um jogador do Futebol Clube do Porto, tem 27 ou 26 no plantel. Nessa perspectiva é bom que todos os jogadores estejam aptos a poderem ser utilizados. Mas concorda ou não com a ideia que a equipa é outra com ele em campo? Concordo que nas últimas exibições do Futebol Clube do Porto, a presença de Carlos Eduardo serviu para melhorar a prestação da equipa do Futebol Clube do Porto. Eu já o tinha dito aqui, inclusivamente no programa, e por isso, aquilo que eu disse é a minha opinião também. No entanto, isso não quer dizer que amanhã o treinador não entenda que Carlos Eduardo não será o jogador mais indicado para integrar. Por isso é que há treinadores. Eu sou o treinador de bancada e já disse, a minha opinião é que Carlos Eduardo melhorou substancialmente a prestação da equipa do Futebol Clube do Porto, sobretudo a nível de meio campo, sobretudo a nível da inteligência do jogo, sobre o esclarecimento que a equipa do Futebol Clube do Porto deu ao jogo nos últimos jogos foi bastante melhor do que aquele que vinha ocorrendo. E, sobretudo, clarificou a posição de muitos jogadores, muitos, não eram muitos, sobretudo os jogadores do meio campo não são assim muitos, mas no caso concreto de Fernando, de Luxo e do outro médio que é Carlos Eduardo. O Benfica, a exibição do Benfica contra o Gil Vicente para a Taça de Portugal, este fim de semana que ficou para trás, enche-lhe a alma de que pode vencer o Futebol Clube do Porto? Mais do que achava que podia vencer antes desse jogo? Não preciso da exibição, a mim a alma está sempre cheia, está sempre... Não pode estar mais, quer dizer, a alma cada vez, em cada jogo está sempre cheia. Então esqueça a alma, a razão, a parte racional. A alma está sempre cheia, agora a razão... Também olha para o futebol com alguma razão. Tento. Tento. Mas acho que sim, acho que... Eu disse no princípio da época que se deixassem de notas artísticas que só queria era resultados. Pois, entanto, achei aqui um bocadinho que o Jorge Jesus tinha levado aquilo tão a peito, que era só resultados sem notas artísticas. E ainda por cima sem resultados. E depois, não, mas há uma coisa aqui que é importante. No Marítimo nem nota artística nem resultado. Que é importante, que é o seguinte, apesar de o Benfica ter estado a jogar mal, não ter notas artísticas, não ter nada, tem rigorosamente os mesmos pontos que a equipa fantástica do campeonato e que a equipa que ganhava tudo, ou seja... É fantástico aquele Sporting. Exatamente. Quer dizer, ou seja, temos os mesmos pontos da equipa que este ano está a maravilhar o mundo. A jogar mais? A maravilhar o mundo. Não, e temos os mesmos pontos da equipa que normalmente, como diz o Zé Guilherme Aguiar, ganha normalmente. E, portanto, e aquilo que me diz também a experiência é que há momentos das épocas em que, estando a jogar mal, para se ganhar depois, no fim, quando se jogar bem, tem que se ganhar aí pontos e tem que se fazer resultados. E aquilo que o Benfica conseguiu é que, nos momentos em que teve menos felizes exibições, conseguiu ganhar jogos. O que é que me traz o jogo com o Gil Vicente? Traz-me um adicional de expectativa em relação ao resultado, a uma exibição condizente com o resultado. Mas, em relação à época passada, por exemplo, o Benfica, ano passado, teve 22 jogos, talvez até esta altura, teve 74% de aproveitamento. O Benfica, até esta altura, tem 26 jogos, tem 76% de aproveitamento em termos de pontos. Portanto, é assim, mesmo a jogar mal, a não jogar aquilo que eu este ano tenho mais aproveitamento que o ano passado. Luís,
O que é que eu lhe diga? Que eu acho que não vou ganhar? Não, acho que vou ganhar e vou ganhar bem e vou ganhar por jogo jogado, porque tenho melhor equipa, porque vou jogar mais e porque tenho ainda este adicional de alma que é a homenagem ao Eusébio da Silva Ferreira. Oh, Rui, eu sei que não podem perder os dois, provavelmente seria isso que desejava, mas Claro, isso claro. ainda não é possível. Ainda não é possível. O que é que desejam? Um empate? O que é que eu desejo? O que é que deseja primeiro? O que é que vai acontecer? O que é que acha que vai acontecer? O que é que eu desejo? Neste momento, objetivamente, o empate. Não sei qual é que será o competidor mais difícil na segunda volta. Estando em igualdade de pontos, o Sport tem que chegar com o Benfica, tem que chegar com o Porto. O empate, cada um perde 2 pontos. Mas recebe o Porto, tem que ir à Luz. Sim, está bem. Já fomos ao Minho, fizemos a campanha do Minho toda, Gil Vicente, Braga e Guimarães. Mas, portanto, objetivamente, quero o empate. Quer dizer, porque perdem os 2 pontos. Haver um que perde 3, o outro fica mais à frente. Neste momento, não sei qual é o adversário mais difícil para a segunda volta. Se soubesse, escolhi a derrota Queria a derrota desse, mas como não sei, neste momento, objetivamente, se puder, é o empate. Ponto 1. É o que eu desejo. O que é que eu acho que vai acontecer? O meu prognóstico normalmente é conhecido, faço parte do painel do Expresso, cá do grupo, portanto pode-se falar. Ainda não mandei, vou mandar amanhã. Eu ia mandar um 1. Ia mandar um 1. Ainda não mandei, mas vou mandar o Benfica a ganhar 2-1. Por causa de Eusébio. Sim, eu acho que ia mandar um 1, quer dizer, até há uma semana era o prognóstico que eu iria mandar, porque penso nisso, gosto, acho imensa graça, nunca ganho. Ganha a doutora Manuela Ferreira Leite, 9 em 10. A doutora Manuela Ferreira Leite é o Futebol Clube do Porto lá do painel. De modo que, agora eu ia mandar um 1. Assim, vou mandar... E para o Estoril Sporting, qual é o prognóstico? Para o Estoril Sporting, estou na dúvida entre 1-1 ou o Sporting ganhar 2-1. Portanto... Em que lugar é que você vai lá nessa estou ali tabela? em quinto lugar, a meio da tabela. Em 9, quarto, quinto. É meio da tabela. Quarto, quinto, a meio da tabela. Mais ou menos como o Estoril. Na metade de cima. Na metade de cima. O Estoril Sporting. Eu diria 1-1 ou o Sporting ganhar 2-1. Quer dizer, considero que é a saída mais... Tirando a ida à Luz, é a saída mais difícil que o Sporting tem. Porque as outras já as fez. Esta ida ao Estoril, que ainda é na primeira volta... E o empate entre Porto e Benfica também só dá jeito ao Sporting se o Sporting vencer o Estoril, não é? Não, se o Sporting empatar, acabamos a primeira volta todos em igualdade pontual. Porque este é o último jogo da primeira volta. Acaba tudo com 34 pontos. Portanto, é uma hipótese que não é impossível os 2 empates. Não é impossível os 2 empates. Acabava tudo a 34. Bem, íamos para uma segunda volta, que também seria quase histórico. Ou pelo menos, não sei se inédito. Não tenho memória. Acabar uma primeira volta com 3 equipas com os mesmos pontos, não me lembro. Sobretudo as 3 equipas, os 3 grandes. Mas não foram os 3 grandes, é difícil que sejam outras 3. Portanto, a haver eram estas, mas com os mesmos pontos eu não me lembro de ocorrer. Mas eu acho que o Sporting tem mais hipóteses de ganhar o jogo do que de empatar. Mas a saída ao Estoril é muito difícil. O Estoril está a jogar muito bem. O Estoril perdeu com o Braga para a Taça da Liga, a meu ver injustamente, pelo que eu vi. Foi ao Leixões, viu 5. O Estoril está a jogar muito, muito. O Marco Silva tem aquilo muito bem organizado. O Estoril é uma Curiosamente equipa... faz melhores resultados fora de casa do que em casa. Sim. Mas bem, o fator casa no Estoril não é muito ponderoso. O Estoril não tem uma grande massa adepta. Quer dizer, não é a mesma coisa que jogar a Braga ou Guimarães. Quer dizer, vamos lá ver, o Sport vai jogar ao Estoril quase em casa. Quer dizer, do ponto de vista dos adeptos, as bancadas que tencionam ir ver o jogo, provavelmente estarão mais adeptos do Sporting do que do Estoril. De modo que aqui o fator... O relevado é um bom relevado do Estoril, dos melhores. Portanto, também não há cá desculpa para a equipa técnica. O Sporting não se pode desculpar. Que não vão lá adeptos, porque vão estar mais adeptos do Sporting, provavelmente, do que do Estoril. O relevado está em boas condições. De modo que o Sporting joga na véspera. Portanto, joga antes de saber o resultado por Benfica. O que também acho irrelevante. Eu acho que o Sporting vai ganhar 2-1. Posso dizer uma coisa? 2-1. Houve um destas coisas, novas redes da Austrália, que me diz, você faz muitos palpites, mas nunca dá nenhum palpite sobre o Benfica. Quero que eu lhe diga, à terceira jornada, vou dizer aqui um palpite e escrevo, à terceira jornada da segunda volta, o Benfica leva 5 pontos de avanço do Porto e 8 do Sporting. Bom, à terceira jornada... 23 e 38. Gravem isto, à terceira jornada da segunda volta, o Benfica leva 5 pontos do Sporting, do Porto de avanço e 8 do Sporting. Guilherme Aguiar, o que é que diz este palpite? É um palpite, exatamente, e os palpites valem o que valem. Olha, o palpite do Rui Oliveira Costa, tenho ali do 5º lugar em 9, 4º, 5º lugar em 9. Por isso, estas coisas são palpites. Mas também nunca fiz nenhum destes. Naturalmente. A razoabilidade deste palpite é uma coisa que é 0,5%, 1%. É, o Rui é conhecido Está a tentar Inspira esse palpite, Rui Gomes da Silva.
Não sei, olhar para o calendário e Olhou para o calendário. Olhar para o calendário e ver os resultados. Os jogos marcados. Ouça, é assim, o Sporting tem, empata no Estoril, perde na Luz, só aí vão 5 pontos. Se pelo meio perder mais uma vez, o Sporting tem... Vai ao Aroca. Vai ao Aroca. É o primeiro jogo da segunda volta. É o primeiro jogo da segunda volta. Ou empata em casa 2 vezes, portanto, não é nada do outro mundo. O Porto vai à Madeira, não é? E joga agora com o Benfica, portanto... Não é nada de especial, quero que eu lhe diga. Mas isso pressupõe que o Benfica ganha os jogos. é evidente, mas isso é um pressuposto ineludível, para mim. Aliás, eu acho que este ano já tivemos o que o Rui está a dizer é que o Sporting vai à Luz e até lá não ganha jogo nenhum. Não, mais ou menos pode isso. ganhar um. Pode ganhar um. Em 4, vá lá, ganha um. Isto Rui, é uma benevolência. Na terceira jornada, leve 5 pontos de avanço do Porto, quer dizer, como nós temos e 8 do Sporting. Como temos 4 jogos até lá... Não posso ser mais direto. As pessoas em casa, do dia, na terceira jornada da segunda volta, ou tenho muita gente a dizer-me, a dar-me os parabéns, ou tenho muita gente a dizer-me que eu falhei redondamente. Mas se isso for verdade, até lhe trago uma bola de cristal. O risco. Uma bola de cristal. Mas eu... O Sport tem 4 jogos, perde 3. Não faça lá as contas. Para perder 8 pontos em 4 jogos. Não, só ganha 4 pontos não tem. Só ganha 1. Ganha 1 e empata 1. Não. Pode perder 2 e empatar 1. 2. Pode perder 2. Para perder 8 pontos. 2 derrotas e um empate são 8 pontos. Pronto. Portanto, só ganha um jogo. Sim. É o que eu estou a dizer. O Sporting, não, até à Luz... Sim, só ganha um jogo. Não, pode fazer mais. Não. Tem que perder 2 e empatar 1. Como são 4, só ganha 1. Rui. Para perder 8 pontos só pode ganhar 4. Ser a jornada. Para perder 8 pontos em 4 jornadas só pode fazer 4. Claro. 4 é uma vitória ou um empate. Só pode fazer 4. Pode ganhar uma vitória ou um empate. empate. E perde 1. Pode empatar 4. Pode empatar os 4. O melhor é reformular o palpite. Não quero contrapor um palpite. Foi não, José Guilherme. Não. E esta coisa do jogo ser às 4 da tarde? Excelente. Isto é bom para o Às 4 futebol. da tarde até é bom para o jogo, faz aproximar os jogos do horário tradicional. Perguntem às famílias o que é que querem. É capaz de ser interessante, é capaz de... eu não sei como é que vão reagir os espectadores do estádio, isto é, a ida para o estádio, uma vez que, naturalmente, as condicionantes do próprio jogo, o facto de eu pensar que o Estádio da Luz vai estar cheio, por isso... o problema dos acessos, o problema do estacionamento, o problema disto, mas eu acho que é uma hora, eu por acaso gosto muito dos jogos de futebol à tarde, nos horários tradicionais. Se fosse o horário de inverno era às 3 da tarde, não era. Luís, se puserem lá uma equipa à SIC, com o mas... microfone cá fora a perguntar às pessoas o que é que acham, de um joguinho de um domingo à tarde às 4 da tarde, o pessoal adora. Seja até porque em depois campo do jogo, há gosta. mais tempo para... Chego a casa, a hora de jantar, etc. Acho que foi interessante. Vai ser um dia de muita chuva, pelo menos é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Essa poderá ser uma das condicionantes do próprio jogo e do próprio resultado. Saber qual é a equipa que melhor reage a essa condicionante do tempo. Vamos ver. Rui, qual foi, se é que sabe, se é que pode partilhar connosco, qual foi o norte desta decisão de pôr o jogo às 4 da tarde? É uma questão de conveniência para a Benfica TV, por exemplo? Não, eu acho que sempre foi defendido o Benfica. Eu acho que há, você não lhe quero garantir, mas há determinadas declarações de dirigentes do Benfica, nomeadamente do Presidente, dizendo que se tivéssemos os jogos, os nossos direitos televisivos, que poríamos os jogos a horas normais e não dependendo das horas das televisões, nomeadamente quem tinha os direitos televisivos. Por uma razão muito simples. Mas é o primeiro às 4. Para encher os... Não, já houve às 17h45. E já houve um às 5. E o ano passado houve, nos 2 anos seguidos, houve 2 jogos às 5 em cada jogo. Mas é o primeiro às 4. Primeiro é às 4. Mas para uma coisa, é assim, para encher o Estádio da Luz, o maior estádio português, é preciso que não é só pessoas de Lisboa, tem que vir pessoas dos vários locais do país, porque o Benfica é de facto um clube do país inteiro. E num domingo, sair daqui às 10 da noite, pessoas que se vão deslocar ou para o Porto, ou para o Algarve, ou para Évora, ou mesmo para Santarém, começa a ser muito, muito penoso. E portanto as pessoas, às 4 o jogo acaba às 6, podem perfeitamente chegar a casa às 9, 10 da noite, mesmo que morem hoje em dia é fácil chegar a muitos pontos do país. No jogo de domingo eu estou de acordo.
E portanto é um jogo que dá para encher mais. Com essa e dá para encher, parece-me interessante. dá para encher no estádio, dá para encher com este adicional de alma que representará a homenagem a Eusébio, e dá para que as pessoas se reabituem ao futebol de família. O futebol era um jogo de família. Todos nós, eu penso que todos nós, nos habituamos a ir ao futebol com os nossos pais, eu fui com os meus irmãos. Eu fui com os meus avós. Entrava eu, meu pai e o meu irmão, e víamos os jogos nos campos todos do país, em que se entrava. Eu hoje estava no final, estava a apanhar chuva, e estava-me a lembrar, chuva desta, lembro-me num jogo, num Benfica-Liverpool, em que fui 3 horas antes para o jogo. Também eu fui uma chuvada do E levei um chuva tão grande, porque a partir de uma hora antes já não interessava a chuva que caía. E aquilo, começou o jogo, acabou a chuva, mas a gente já estava tão molhado. Vi esse jogo. E fui 3 horas antes para ficar no meio do no meio do estádio. Eu fiquei numa cabeceira. Portanto, mas chovia tanto. E eu estava-me a lembrar disso. Mas aquilo que eu perguntava a mim mesmo, assim, então, mas eu para ver tantos jogos, para ver, na altura já não era com o Eusébio, mas para ver tantas vezes o Eusébio, ia para estádios sem condições nenhumas, 2 horas e meia antes, 3 horas antes que se entrava. Entrava-se, lembro-me, olha, de Campos Guimarães, o antigo campo de Gil Vicente, em Aveiro, havia um peão. No Mário Duarte. Eu, por exemplo, olha, eu estive no Mário Duarte a ver o Eusébio jogar com o Beira-Mar, os 2-2. Quando o Benfica empata, o Benfica nesse campeonato fica nesse jogo 8 pontos atrás do Sporting com menos um jogo, no ano do Benfica de Mortimer, e vai ganhar o campeonato com 7 ou 8 pontos de avanço, não sei, mas eu estive no Mário Duarte. E portanto, então eu fui a tantos jogos, passei tantas horas à chuva para ver o Benfica e não estou aqui, pelo menos aqui meia hora, não tenho... nem é uma questão de homenagem, é assim, o que é que me importa estar molhado se tenho tempo de ir a casa, revestir-me outra vez para ser a última vez em que eu posso estar a tal homenagem. Felizmente que estes estádios têm a comodidade. E hoje em dia vou ao futebol, tenho o meu lugar de garagem, entro num elevador e janto num camarote. Mas eu comecei a ver futebol no peão. Exatamente. Com guarda-chuva, tirar o guarda-chuva da frente. E aquela velha frase, ainda chovia torrencialmente e a malta dizia, pá, já não chove. Para tirar o chapéu porque a gente não via. Já não chove, que é uma frase famosa, ainda chovia torrencialmente, já não chove, que é já não chove. Eu lembro agora serão provavelmente as frases mais famosas. O Sporting antes deste estádio, no estádio antigo, antes de ter a bancada nova, tinha um peão do outro lado. Hoje em dia, esta nova geração é diferente. Está muito bem tratada. Tem comodidades que não existiam. Tem comodidades que não existiam. Uma pessoa estar e ver o jogo e depois às tantas do Benfica, como por exemplo, eu antes ali sentado, mais as 2 horas do jogo e acabava. No ano, por exemplo, desse ano, do Mortimer, em que fui a Guimarães, fui ao Bessa, fazíamos o país todo para o Benfica. Ao estádio. Não vou ver o jogo, se calhar vou. A casa de um amigo benfiquista. Provavelmente. Porque não quer aumentar as receitas da Benfica TV. Não subscrevo a Benfica TV como não subscrevo muito. Nessa perspectiva não tenho... Agora, que vou esperar ver o jogo... eu vou ver também. Não, combinei com um grupo de amigos. Não podes ver o jogo. O que é que eu terei que subscrever? Mas o facto de subscrever a Benfica TV, não subscrever, é uma opção pessoal, como não subscrevo outros canais. Hoje em dia não se coloca. Quem quiser ver o jogo... Também pode subscrever a Benfica TV sem dizerem que subscrever, não? Sim, mas eu não subscrevo. Não é o caso de Zé Guilherme Aguiar. E o meu também não subscreve. Mas há muita que subscreve. Porque é um jogo decisivo para ambas as equipas. Mesmo nesta altura do ano? Não, decisivo no sentido da ficaria. Não deixa de ser um jogo decisivo, porque o Benfica-Porto é um jogo decisivo nessa perspectiva Mas se o Porto ganhar... se o Porto ganhar... aí pode o fator emocional para o Benfica é grande. Se o Porto ganhar este jogo... Também acha, Rui Gomes? Se o Porto ganhar com o Benfica... Benfica aí fica em maus lençóis. Mas é um resultado menos provável, em minha opinião. É verdade, Rui Gomes da Silva? Gosto de ver os miúdos a brincar. Acha que a sua racionalidade em relação ao Benfica é positiva. A minha racionalidade de ter empatado já é uma coisa que é irrelevante. Basta-me empatar 0-0 na Luz com o Sporting para ficar à frente do Sporting até ao fim por igualdade de pontos. É uma coisa óbvia. Do ponto de vista da praticamente que contam mais também do ponto de vista emocional. E essa é uma coisa que se tem passado. O que aliás seria o contrário. Vocês foram parar. Se o Benfica fosse ganhar ao Dragão, eu diria o mesmo. Em relação ao Futebol Clube do Porto. Claro, não, isso é. Rui Oliveira Costa, Rui Gomes da Silva, José Guilherme Aguiar, obrigado pela presença. De ter cá. Fazer cá programa mais. Com 2 pivôs. E qual foi o resultado da pergunta? Já? É isso que me falta dizer. Falta-me dizer que no televoto desta noite perguntava se essa honra para a eternidade no Panteão Nacional.
Foi o dia seguinte, no dia em que Portugal disse adeus a Eusébio. Boa noite.